Olá, bom dia. Estamos começando mais um TV News aqui direto do canal 36.2 da TV Cabo. E ligado com você, você pode estar acompanhando também pelo aplicativo TV Play ou pelo nosso canal no YouTube, o TV News Brasil. Nosso programa hoje está recheado, mas eu já quero dar o bom dia para ela. Bom dia, Carolyn Castro. Bom dia, Everton. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Isso mesmo, acompanhem. Quem não tem assinatura da TVC, né, no canal 36.2, tem o YouTube aí de graça para vocês assistirem, inclusive podendo mandar perguntas e interagindo aqui com a gente. É isso aí. Nosso programa hoje nós teremos nosso quadro Política na Veia com Ricardo Bacelar e Rui Machado, além dos nossos entrevistados no estúdio, o ex-prefeito de Itajuípe, Marconi Moral, e também a Mila Leone, ela que é fisioterapeuta, e a gente vai bater um papo sobre fibromialgia. Nossos correspondentes diretamente de Salvador, Vitória da Conquista, e as notícias para vocês. Carol, o que a gente tem agora? Então, em São Paulo, em Ribeirão Preto, um cachorro saltou em um carro em movimento, um Rottweiler, e atacou aí uma mulher que estava com seu cãozinho de estimação. Aí tem um vídeo na tela, o vidro estava semi-aberto, o cachorro estava dentro do carro, viu o cachorro de estimação que estava com a sua dona ali passeando, e a família, segundo relatos do próprio animal, da dona do próprio animal, ele começou a ficar nervoso e começou a latir, e aí conseguindo pular do carro em movimento. Ela conseguiu colocar o seu cachorro de pequeno porte no colo e virou as costas. Foi quando o animal acabou aí ferindo as suas costas. O pai, aí a gente pode ver no vídeo ali, essa criança tem apenas 3 anos de idade. Inclusive, em uma entrevista ela fala, poderia ter sido com meu filho. Então a gente traz aí, né, para a importância das pessoas que gostam de passear com o seu cão, principalmente esses cães aí de porte maior, que às vezes ele é dócil com você que é dono, que está em casa. Mas com outras pessoas e com outros animais, eles acabam ficando um pouco mais nervosos aí e partindo para agressão. É bom andar com a coleira, né, Tom? Com a focinheira, principalmente. E os vidros, também não dá para andar com os vidros baixos com um cachorro desse tamanho, né? Imagina se ele ataca a criança. Exatamente, temperamento de animal, né, é uma coisa muito complicada. Tem que ter muita atenção aí. Infelizmente aconteceu esse incidente, né, lá em São Paulo. Isso mesmo, em Ribeirão Preto. E a gente volta aqui aos estúdios agora. Previsão do tempo para vocês, na nossa região, Itabuna está com máxima de 28 graus e mínima de 17. Nossa vizinha, Ilhéus, com máxima de 27 graus e mínima de 19. Já a Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, né, como é bem dita, está com máxima de 26, hoje mínima de 11, a temperatura cai bastante lá. Nossa capital, Salvador, máxima de 27 graus e mínima de 24. E agora, Kelly, a gente já vai chamar eles aqui para o nosso papo Política na Veia. Ricardo Bacelar, Rui Machado, sejam muito bem-vindos ao nosso programa TV News, mais uma vez. Bom dia, Everton, bom dia, Carolyn, telespectadores do canal 36 da TV Cabo, 36.2 Digital, você também que nos acompanha nas redes sociais, pelo Instagram, também o TV Play no YouTube, a você também que nos acompanha aqui no canal da TVI, no programa TVI News Brasil. Bom dia, Rui. Bom dia, Ricardo, bom dia, assinantes da TVI News e bom dia à nossa bancada. Bom, Rui, nós tivemos aí no final de semana o PGP, né, realizado pelo PT, reunindo aí 15 prefeitos da região sul do estado. Acho que foi o destaque, o evento maior, porém que vem sendo criticado pelo próprio PT. Mas primeiro eu queria que você fizesse a avaliação de como foi aí esse PGP do final de semana aí, o prefeito Augusto Castro como anfitrião, bastante empolgado, pulando no meio do povo e dizendo que Jerônimo vai vencer em Itabuna. Ricardo, de fato o PT sabe fazer festa, né? Quer dizer, o prefeito Augusto hoje pode dizer que ele é um petista, né? Porque saiu da oposição depois de muitos anos, abraçou o doutor Otto, senador da Bahia, e virou parceiro do governador Rui Costa. A concentração de pessoas aqui na região foi grande, né? Escolheram um local ali no Banco Raso, criticado por muitas pessoas ali, que ali incomoda e perturba o silêncio de muitos familiares ali. E foi o dia todo muitos fogos, danças, tá? Pulos e gritos, tá, né? E os petistas, na maior satisfação, petistas,
os comunistas também, estava lá o PCdoB, e o prefeito lá comandando a festa, aquele era o anfitrião do evento, né? Teve a presença aí do pré-candidato a governador, o Jerônimo, a presença do senador Otto e do governador Rui Costa, tá? Foi uma festa, né? E festa já viu como é, né? O baiano, não só o baiano, mas o brasileiro, quando se fala em festa, em concentração de pessoas, com batucada principalmente, está todo mundo presente. Não quer nem saber de quem é a festa. Quer pular, tomar sua cerveja e tudo. Na realidade, o PT tem, sob o comando do governador Rui Costa, grandes lideranças da Bahia, aí formado aí por um tempo de 16 anos de comando do PT, e vai levando por essa cidade, chegando com uma inauguração, ou chegando com uma obra, porque o governador Rui Costa pode participar de inaugurações. Quem não pode participar de inaugurações é o candidato a governador, né? Se eu não me engano, né? O Jerônimo, né? Mas está aí daí o PT conduzindo, tem uma população muito grande de votos na Bahia, não tem a dúvida, é uma eleição difícil, que ninguém sabe ainda quem será o futuro governador da Bahia, se é o Jerônimo, se é o ACM Neto. O ACM Neto continua, Ricardo, sem palanque na Bahia para presidente da República, está fazendo carreira solo e apostando no segundo turno, né? Segundo turno, quando as coisas ficarem definidas, que não existe terceira via, nunca existiu. Polarizou e continua polarizando entre dois pré-candidatos, que é o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E vamos ver até onde vai essa polarização e se essas pesquisas estão dizendo a verdade, né? Porque o Lula nas pesquisas está na frente com 10, 15, 20 pontos, né? Mas não vai à rua. Não vai à rua, é trancado em uma sala, em gabinete, escritório, né? Enquanto que o presidente Bolsonaro não. Vive aí abertamente nas ruas e é assediado, e gritam lindo, lindo, lindo e outras coisas. Vamos ver, Ricardo, o que é que vai acontecer. Ainda, Rui, sobre a análise desse PGP que aconteceu aqui na cidade de Itabuna, foi um momento também para os pré-candidatos a deputados, tanto federal quanto estadual da região, mostrarem sua força. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão do PGP, que é criticado justamente por membros do PT, do próprio PT. Mas antes eu quero destacar isso. Por exemplo, o prefeito Augusto Castro, ele tem como pré-candidato aí, o seu pré-candidato, o Zé Alberto, do PSB. Mas a força, apesar de Augusto ter sido o anfitrião, a força maior demonstrada nesse PGP foi do ex-prefeito de Itajuípe, o Marconi Amaral, que fez um arrastão na avenida, trazendo muita gente para o PGP, e há quem diga que o PGP só lotou porque o Marconi trouxe lá a multidão de Itajuípe. Isso não ficou ruim para o Augusto Castro, que é o anfitrião da festa, e tem o seu candidato que ficou pequenininho no PGP, o Zé Alberto? Ô, Ricardo, na realidade, o prefeito Augusto Castro não gosta de sombra. E o Marconi seria uma sombra política na vida dele. Foi um excelente administrador na cidade de Itajuípe, com pagamento dos salários em dia, comprando no comércio local, trazendo obras para o município e se articulando na MURC e em várias cidades aqui próximo a Itajuípe. E o sonho de Marconi, é claro, como uma pessoa nova, ele quer crescer. Então, o mandato de deputado estadual para ele é mais um pulo na carreira política dele. É mais um pulo. Perguntaram uma vez a ele, você tem conhecimento qual era o sonho dele? Ele pode até negar, mas ele soltou que o sonho seria ser prefeito de Itabuna. Isso aí foi uma alfinetada no prefeito Augusto Castro, porque Augusto não admite sombra. E ele tem até suas razões, porque ele vem lutando há muito tempo pela prefeitura de Itabuna, teve 2 mandatos de deputado estadual, e com competência, diga-se de passagem, ganhou uma eleição que no momento não era eleição tão difícil pelos concorrentes que tinha, o desinteresse do atual prefeito Fernando Gomes, à frente do Executivo, e os outros pré-candidatos aí não somavam, não tinha currículo político, não tinha nada, eram vazios. E aí foi fácil, ele como ex-deputado, ele vinha de mais de quase 60 dias no leito de um hospital, estava de Covid,
e teve vários fatores na vida de Augusto que fez com que viabilizasse a ida dele para a prefeitura de Itabuna. Veio o falecimento da senhora mãe dele também, e isso, de uma soma geral, tá, elevou ele à prefeitura de Itabuna. É claro, alguns dizem, mas Augusto só vai ser prefeito só de um mandato. Ele não está preocupado em reeleição. Todo prefeito que está no poder tem preocupação com a reeleição. Talvez o traçado dele ele esteja fazendo errado. Mas é claro que ele é candidato à reeleição. E outra coisa, Ricardo, pelos nomes que nós temos na cidade, nomes assim que a população até ignora. Pode ter 8, 10 mil votos, mas não eleva ao mandato de prefeito. Então é preciso que surja um nome novo, e esse nome aí, com a eleição do Marconi, sendo eleito deputado estadual, então o caminho está aberto aí para Marconi. É uma cidade que é irmã vizinha nossa, e pela administração que ele fez, tá, credencia ele a disputar a prefeitura de Itabuna. Mas só ele, no momento, ele pode até negar se for perguntado, porque ele está concorrendo a uma cadeira na Assembleia do Estado. Mas depois, com esse mandato na mão de deputado, aí ele pode chegar, não, eu tenho que trabalhar mais ainda para me fortificar, ser um representante daqui do eixo sul da Bahia e Baixo Sul, que é Itabuna e Ilhéus. Não tenho dúvida que o Marconi vai levantar voo, Ricardo. O Marconi, que será entrevistado hoje aqui, né, pela Carol e pelo Everton. Bom seria que a gente pudesse estar aqui fazendo algumas perguntinhas para ele. O evento aconteceu ali que eu vou batizar aqui de Arena Banco Raso. É que chamam de Arena Itabuna, Arena Grapiúna. É a Arena Banco Raso. Ali virou um palco quase que fixado mesmo para eventos durante esse governo do Augusto Castro. Né? E muito comentado, inclusive, criticado pelo fato de ali ter moradias, né? Por exemplo, hoje está tendo um evento lá que é a Feira Cidadã, tudo bem, é para atender a comunidade, é um evento que não traz prejuízo para ninguém, só benefício, e é durante o dia. Mas as festas que vêm acontecendo em sequência, inclusive o PGP que foi lá, é bastante criticado por conta de ser uma área totalmente habitada ali por pessoas principalmente idosas, né? Aquele bairro tradicional aqui em Itabuna, que é o Banco Raso, então eu vou chamar ali de Arena Banco Raso. De quem é o dono ali daquele negócio eu não sei, nem me interessa, mas é a Arena Banco Raso. Entendeu? Bom, Rui, essa foi a movimentação política do PGP, que está sendo criticado por membros do PT pelo seguinte: o que é que eles estão analisando? Que o PGP não está tendo uma efetividade pelo fato de o Jerônimo ser um candidato desconhecido, vez que todo esse programa que eles fazem aí, chamado de PGP, a caravana, aquele ônibus bonito, plotado, só atinge e objetiva principalmente os militantes, os petistas e aqueles aliados que já sabem que vão marchar com o próprio Jerônimo. Mas o grande público, por exemplo, o povo não esteve no PGP de Itabuna. Não esteve. Quem esteve ali foi servidor, funcionário, lotado nas folhas, foram 15 prefeituras presentes. Eu contei 15 prefeitos aqui presentes no evento, né? Pessoas ligadas aos políticos e que têm um certo compromisso. E isso, aquele povo, a massa lá, Califórnia, Santo Inês, bairro de Fátima, São Caetano, Ferraz, esse povo não compareceu ao PGP, embora tenha sido até aqui o maior já realizado. E a crítica dos petistas é justamente essa, porque o PGP não está fazendo o Jerônimo ser conhecido pelo grande eleitorado. E eu explico por quê. O formato PGP que deu as eleições de Wagner e de Rui Costa era naquela época em que a lei não permitia a pré-campanha. Ou seja, eles tinham que fazer esses encontros para fortalecer a militância e se fazerem conhecidos através de um programa de governo participativo. Agora não, a lei permite que a pré-campanha seja feita, né, com inclusive caminhadas, como por exemplo, e o PGP já se torna uma coisa ultrapassada. Ou seja, está faltando aquele contato direto do Jerônimo com o grande eleitorado, com o público, com o povo, como a gente chama. Na realidade, são eventos fechados, abertos em uma praça, mas fechados, né? E o povão ausente, o povo que vota, o povo que divulga, tá? O formador de opinião, formadores de opiniões, porque são várias lideranças de bairros que formam a opinião política da cidade. E esse pessoal ficou do lado de fora. Eu não sei quem é o coordenador da campanha do governador aqui em Itabuna, porque existem disputas internas dentro do PT que a gente fica assombrado, porque eles brigam com todos. Um entre o outro, é uma briga danada que ninguém sabe
E qual é o motivo? O motivo é de espaço político, naturalmente, né? Mas Itabuna, Ricardo, eu não sei quem é o coordenador da campanha do governador. Acho que está solto ainda. Eles não fazem uma programação assim com divulgação. Os meios de comunicação, você vê que foi um negócio assim que direcionado mesmo aos prefeitos de cidades vizinhas que acompanham e estão sob a liderança do governador Rui Costa, que teve presente. E os servidores do município, que tem que ir mesmo, eu acho que os servidores, vírgula, os cargos de confiança e contratados, porque o funcionário efetivo não tem obrigação de acompanhar bandeira nenhuma, ele tem a independência dele. Agora, os cargos de confiança, naturalmente, que tem a obrigação e tem que ir. Verdade. Vamos mudar um pouquinho para o plano mais nacional. Ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também com o presidente do Senado, o Pacheco, né, Rodrigo Pacheco. A discussão foi a zerar os impostos federais e também reduzir o ICMS nos estados para que, através de... Não sei como ficou explicado ainda pelo Paulo Guedes, ainda não houve explicação, essa diferença ser paga pelo governo federal, que teria 4 bilhões em caixa até dezembro para ir repondo essa redução do ICMS nos estados. Já o PIS, COFINS e outros impostos federais, estes seriam zerados. Foi uma forma que o Jair Bolsonaro, presidente da República, encontrou para diminuir aí esse crescimento do valor do litro da gasolina e principalmente do diesel, que pode ocorrer uma escassez diante também dessa guerra na Ucrânia com a Rússia e também a inflação alta, dentre outros fatores que impactam diretamente no valor direto na bomba, e principalmente o diesel, né, que é os caminhoneiros que dão uma força para o presidente Jair Bolsonaro. Da parte do Arthur Lira se viu assim um contentamento e até uma aceitação, uma boa recepção da ideia do presidente Jair Bolsonaro. Já o Pacheco foi muito frio, disse que levaria a discussão para os seus pares no Senado. Ricardo, o presidente, é a primeira vez na história que houve uma redução tão grande de impostos dado pelo presidente da República, e com a promessa a mais. Ele disse que os governadores não terão prejuízo nenhum. Eles, e o Exato. ministro Guedes, né, vai encontrar uma fórmula de beneficiar e que o governo dos estados não venha a ter esse prejuízo em receita. O presidente está tentando acertar, só que não tem a compreensão do Pachequinho. O Pachequinho é o presidente do Senado, carinhosamente chamado pelos amigos, que tem uma linha, ele estava ali na linha da sucessão e abriu mão porque viu que não tinha condições. Nós sabemos que o Pachequinho é advogado de grandes empresas dentro de BH e tem muitos processos na Suprema Corte, tá? E ele não quer desgaste com o Supremo, ele não entra em bola dividida, e acredito que seja presidente do Senado de um mandato só, porque ele vem boicotando todos os projetos do governo federal. Agora mesmo vai ter uma votação que o Supremo prendeu por não sei quantos anos, que é a Ferrovia do Grão. Você está acompanhando, né? Uhum. É a ferrovia para o escoamento dos grãos lá em Cuiabá, Mato Grosso, Goiás e tudo. E o Supremo, que é um Supremo político, age politicamente, tá? Engavetou esse projeto que o quê? Só fez prejudicar o Brasil em todos os sentidos. Vamos ver agora, foi dada uma data aí para desarquivar esse processo e ser liberado, porque o projeto está todo já no papel, foi liberado já, o meio ambiente também, todas as ações que tinha já conseguiram. Vamos ver agora, falta o Supremo dar a palavra final para não prejudicar mais o nosso governo. Por outro lado, o julgamento do Daniel Silveira, hoje, que seria retomado, na verdade, né, na terça-feira hoje, mas o André Mendonça pediu vista, suspendendo aí a votação, e o Nunes Marques, ministro do STF, decidiu levar para a segunda turma, ou seja, por mais um tempo aí, perdão, do Daniel Silveira não, do Franceschini, Franceschini, né? Perdão, do Franceschini, que é um deputado bolsonarista. Então, ele retorna ao mandato por força da decisão do ministro Nunes Marques, a votação seria retomada, a apreciação desse processo seria retomada hoje pelo STF, já que queriam que fosse levado a plenário, mas aí o André Mendonça pediu visto, e com isso aí dá um tempo, vai ficando tudo
como está aí, sem a necessidade acelerada. Inclusive, a PGR já pediu que ele reconsiderasse a decisão dele, o Nunes Marques, para manter a cassação naquela discussão aí sobre a fake news. Só que de lá de 2018, retroagindo aí, quando na verdade muitos entendem não, que possa passar a valer a partir de agora. E aí o Nunes deu uma canetada e o André Mendonça, que também foi indicado do Jair Bolsonaro, pediu vista e a gente sabe que quando pede vista, aí o negócio dá uma parada. Ganha tempo, né? E você vê o seguinte, um parlamentar hoje tem imunidade, não pode falar. Não pode falar que desagrade a Suprema Corte. Porque se falar, é punido. É punido com prisão, com tornozeleira, até dentro dos seus subsídios. Tá? Então, é uma situação que a gente fica aí sem saber hoje qual é o papel do parlamentar. Ele tem que falar aquilo que os ministros gostam de ouvir, que o presidente do Senado gosta de ouvir. Então, é difícil você administrar. Como estamos em fim de governo e a reeleição vem aí, porque caso o presidente Bolsonaro venha a ser reeleito, aí a situação muda, Ricardo. Aí eu acho que vão baixar a cabeça aí um pouco, vão cada um assumir o seu verdadeiro papel, o papel de juiz, né? Porque o juiz fala nos autos, não na televisão, não em programa aberto ao público. As mídias sociais, né? Exatamente. Isso não acontece nos Estados Unidos. Ninguém sabe nem quem é o ministro da Suprema Corte. Mas aqui é diferente, está mais para ser global do que para ser o ministro mesmo. Mas vamos em frente, vamos dar um pulinho ali em São Paulo, Ricardo. O ex-presidente Lula e também a esposa dele, Janja, testaram positivo para a Covid e suspenderam as agendas de ontem e de hoje, pelo menos. Mas, paralelo a isso, divulgaram aí um protótipo, uma espécie de um anteprojeto daquilo que eles vão chamar de programa de governo, que já saiu pela cúpula do PT ali, que está fazendo esse programa, já saiu com diversas críticas, nos principais pontos, a reforma trabalhista e o fim do teto de gastos. Aí o mercado disse, não mexa nisso aí não, porque é problema. Além disso, o ex-presidente Temer, quando foi feita essa conversa do presidente Lula sobre a reforma trabalhista, o Temer gritou logo, tá? E os banqueiros vieram logo em cima, os empresários. É claro, ninguém sabe o que passa na cabeça de Lula. Depois daquele período que ele ficou em Curitiba, acredito, caso ele venha ganhar a presidência, eu acho que ele vem rancoroso. Ele não vem mais aquele Lula paz e amor. Ele vem cobrar de todo mundo, ele vai querer mesmo implantar um sistema no Brasil diferente, em outros países que não deram certo e não estão dando certo, mas é o pensamento dele de esquerda, então nós temos que aceitar isso. O país é quase dividido, né? Quase que eu digo, porque não é na totalidade, porque as pessoas estão vendo a vida difícil lá fora, porque o preço do gás subiu, do petróleo subiu, mas na Europa também está mais que o Brasil, porque eles são mais dependentes de alguns países como a Rússia, a Arábia e outros países que o Brasil. O Brasil foi uma política errada em termos de petróleo, né? Porque as usinas ficaram aí... As refinarias. Refinarias pelo caminho, né? Houve aquela Abreu e Lima no Recife, que começou com um orçamento de 4 bilhões e está chegando a 40 bilhões e está enferrujada e parada. Então, se nós não temos petróleo suficiente, temos. Mas se não temos derivados aí todos, aí por culpa de quem? Dos governantes passados, na realidade. Porque se fizesse, cadê as rodovias para poder transportar a soja, o milho, os grãos aí do oeste? Cadê? Está sendo feito agora. Cadê as ferrovias? Cadê os portos também? Foi feito porto em Cuba e outros países aí, e o do Brasil ficaram aqui sucateado e parado. Então essas coisas é que o brasileiro tem que prestar atenção e ver. Na hora de dar o seu voto, tem que pensar bem, analisar bem, sem paixão, mas com razão. Eu não analiso política com paixão. Eu assisto todos os canais abertos de televisão, todos, para deduzir aquilo que é certo e que é errado. Um fala prós, outros contra, isso, aquilo, são moderados, mas a gente tem que fazer o apanhado de todos para chegar a um denominador. Rui, as pesquisas deram uma parada, né? Depois daquela explosão do Estadão, Datafolha, através do
da Folha de São Paulo divulgar aí que Lula tinha 21 pontos na frente de Bolsonaro, eles deram uma parada, não comentou-se mais nada, ainda estão remoendo esses números aí. E à medida que o tempo vai passando, já estamos hoje no dia 7 de junho, se aproximando cada vez mais do aquecimento para a campanha, que tem previsão para 17 de agosto, mas mês que vem aí já tem as convenções, aí começa a movimentar e parece que está crescendo cada vez mais essa ideia de tirar o crédito, né? Perder a credibilidade das pesquisas. Você vê o seguinte, até em relação, quando você fala em pesquisas, tem os debates na televisão, né? Que os dois pré-candidatos que estão na frente, isso é natural, tanto o Jair quanto o Lula, estão fugindo desses embates, tá? Por quê? Porque eles estão na frente, com uma diferença bem grande. E não existe terceira via. E nós sabemos que o candidato do PDT, o Ciro, ele só sabe agredir, ele só sabe xingar. E ele serviu ao governo de Lula. Ele foi ministro do governo de Dilma. Então, o que é que ele quer? Ele está sabendo o espaço para quê? Ele volte para o Ceará para fazer sua campanha para senador, governador, e esqueça a terceira via, porque não existe. Não adianta juntar Simone Tebet, nem juntar com o PSDB, porque com o MDB e PSDB, porque não vai a lugar nenhum. Não tem cacique eleitoral, né? Porque o MDB, na realidade, já está fragmentado mesmo nos estados. Exatamente. Né? Aqui você tem o Futuca, que é o presidente que apoia Simone Tebet, e tem o MDB aliado com o PT, com Jerônimo Rodrigues, e marchando com Lula. Ou seja, seria uma espécie de genérica do PT. O Ciro é diferente, Rui, me desculpe, já vou me encerrar, pelo seguinte fator. O Ciro, ele quer manter a candidatura e tem o apoio do PDT para isso. Já o PT e Lula querem forçar um voto útil em cima do Ciro para tentar levar no primeiro turno. Só que quando você vê o Lula um pouco mais nervoso, dando declarações como ele tem dado das últimas vezes antes de pegar a Covid, é sinal de que a coisa não anda muito boa nessas pesquisas que eles divulgam, não. Lula é indisciplinado, né, Ricardo? Ele não ouve ninguém, ele fala o que vem na boca. Ele fala mesmo e, às vezes, aí atrapalha o pessoal de marketing do PT. Né? Que tudo ali é conversado, é combinado, mas ele não ouve ninguém. E assim ele vai tocando a campanha dele. Agora eu quero ver quando é que ele vai colocar a caravana na estrada, tá? E de corpo aberto para as praças públicas e em eventos totalmente abertos. Né? Para as ruas. Aí é que eu quero ver, né? Aí vamos sentir se o povão... É claro que ele tem o eleitorado dele ali certo, não é? Tem, porque na Bahia mesmo tem, pelo trabalho do governador Rui Costa. O governador Rui Costa foi um dos melhores governadores que teve a Bahia. Ele superou todos, porque o Antônio Carlos Magalhães foi o maior prefeito e governador que a capital do estado teve. Isso ninguém nunca vai tirar. Sendo que o neto dele também seguiu a linha dele e foi o segundo maior administrador de Salvador. Mas o governador Rui Costa fez um governo paralelo com o governo do estado. Quando o Neto fazia aqui uma escada, ele fazia um passeio ali. Então, trabalhou dentro da capital do estado. Quem vai a Salvador sempre está vendo e vê o que é que os dois governos em paralelo fizeram. Governaram de comum acordo, não houve atritos, de vez em quando um dava um beliscão no outro, mas é o estilo do Neto, que surpreendeu a gente, completamente diferente da linha do avô dele, tá? E está fazendo uma política diferente aí. Um modelo mais republicano, mais diplomático. Pois é, e sem palanque, não é, Ricardo? Sem palanque. Agora, só para a gente encerrar aqui, na avaliação dos petistas na Bahia, é o seguinte. Eu perguntei, e aí, como é que tá? Ele falou assim, Neto tá com a corda no pescoço e Rui com a faca no pescoço. Eu explico. Por quê? Os candidatos do PT ao governo do estado, de Lula e de Wagner, seria a Moema Gramacho. Né? Mas o Rui Costa disse, se eu não estou na chapa, eu tenho o direito de indicar. E indicou o Jerônimo. Ou seja, se o Assemineto está lutando aí em cima do muro para se eleger governador da Bahia, o Rui Costa com a faca no pescoço está lutando, se virando, acordando 3 da madrugada, deixando o Palácio de Ondina para circular na Bahia para eleger Jerônimo, porque lá em cima, no eventual vitória de Lula, só tem compromisso com Jacques Wagner. Exatamente, porque na realidade o Rui Costa, que foi um excelente governador, vai ficar sem mandato. E você sabe que um político sem mandato é difícil. Nem evento, né? Não é?
Valeu, Rui. Foi de bom tamanho. Um grande abraço Rui, aos Ricardo. telespectadores. Pois não? Sobre a questão de Bolsonaro, ele sempre critica a questão das urnas, né? Novamente ele veio aí a criticar as urnas. Nos Estados Unidos, 6 dos 50 estados, apenas 6 dos 50 é utilizado aí o sistema total de eletrônico, né? De votações eletrônicas. Todo o resto usa o método de papel, né? Cédulas de papel ou sistema misto. O que vocês acham da questão da urna no Brasil? Já que nos Estados Unidos e tantos outros países que são desenvolvidos, né? O Brasil é subdesenvolvido, infelizmente ainda. Mas no país, desenvolvimento. Mas os países desenvolvidos utilizam, não compra a urna, a história da urna. O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, 100% confiável ou tem como burlar realmente? Veja bem, o que a gente precisa deixar claro para as pessoas é o seguinte: não é a urna, o equipamento em si onde você digita o seu voto, mas é o caminho que ela perfaz dali até a apuração dos votos. No Brasil, a gente tem a chamada sala secreta, que você não vê em lugar nenhum do mundo. E se a urna eletrônica fosse tão confiável nesse caminho que ela faz, da saída do colégio eleitoral até a apuração, os demais países pelo mundo inteiro adotariam esse sistema. E são países desenvolvidos, como você bem colocou, Estados Unidos. Por que lá eles contam cédulas de papel para sua votação? Que respondo aí. Nós vimos a briga que foi do Trump com Biden aí, por conta dessa questão dos Correios levar a cédula aí, se ia levar, e a questão se ia chegar, se não ia chegar, enfim, tal. Aqui no Brasil nós temos aí o suposto ataque às urnas feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas ele não critica diretamente o voto que você digita na urna, mas o caminho que esse voto perfaz da urna até a apuração. Nós tivemos aquele episódio lá atrás, na eleição de Dilma com o Aécio, que o Aécio chegou a comemorar durante a noite, mas logo mais tarde a eleição se deu para Dilma Rousseff. E tudo se passou na chamada sala secreta. Eu não estou dizendo que a Dilma não venceu as eleições, ela venceu democraticamente as eleições. Mas por que existe essa sala secreta? E é aí que impera o impasse entre o grupo do presidente Jair Bolsonaro e o grupo do Tribunal Superior Eleitoral e do PT e da esquerda. Porque os militares foram convidados a participarem de uma comissão de apoio às eleições. Ao serem convidados, eles apenas não foram lá cruzar braços e bater palmas para o Fachin. Eles foram efetivamente participar. E quando eles apresentaram as questões, a exemplo de querer um terminal que saísse da sala secreta para os demais participantes da comissão, aí o TSE diz que aqui quem manda somos nós, que vocês apenas são colaboradores, muito obrigado e tchau. Então, diante disso aí, vai persistir, e o Bolsonaro sabe que esse discurso faz com que a militância dele fique mais aguerrida na disputa pela reeleição. Entendeu, Rui Machado? Entendi, Ricardo. Você... É o caminho que se perfaz, não é digitar aqui. Não, é quando sai daqui do estúdio para chegar na sala secreta lá de Barbosinha. Né? É isso que se discute. E para encerrar ainda mais, eu falo o seguinte. Ontem, o Edson Fachin, presidente do TSE, reuniu os religiosos para firmar o compromisso de combate à informação falsa, chamada fake news, cobrando deles a promessa de que iriam colaborar com o TSE. Se você olhar ali, meia dúzia que compareceu, pouco representa os evangélicos, os umbandistas, os espíritas e de outras religiões, inclusive de matriz africana. Não compareceu, sabe por quê? Porque o TSE, diga-se de passagem, o Fachin, ele tem uma pretensão única e exclusiva: isolar o presidente Bolsonaro dessa força que ele tem, principalmente com os católicos e com os evangélicos. E além disso, Ricardo, aquilo só foi bom para o Fachin, que apareceu nacionalmente em todas as casas, presente, quer dizer, mais um palanque político da Suprema Corte, de estar aparecendo aí, envolvendo religiões aí, que cada um no seu canto, ele sabe fazer o papel deles dentro da paróquia, dentro das igrejas, exato, tudo, sabe fazer. Não precisa ninguém orientar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você lembra que recentemente o Fachin propôs aquele projeto de lei que foi derrubado no STF, de lei de abuso de autoridade religiosa? Foi. Lei de abuso religioso? Para impedir que se falasse de política dentro das igrejas? Isso contradiz. E agora, Fachin, você vem querer dizer que vai chamar os religiosos, tá sem moral para isso. É isso aí, Ricardo. Então, um abraço para você. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Um abraço. E os assinantes da TV aí também.
Everton e Caroline. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, meninas. É isso aí, a gente agradece a participação. Mais um quadro Política na Veia, trazendo as últimas notícias aí, os bastidores e todos os comentários da política nacional e estadual para vocês. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre geração de emprego aqui na nossa região. Olha só, pessoal, o Cine Bahia divulgou novas vagas para a cidade de Itabuna nesta terça-feira. As vagas são para operador de telemarketing, ativo de vendas, isso daqui é para pessoas, exclusivamente para pessoas portadoras de deficiência física, tá? Atendente, administrador de recursos humanos, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, garçom, ajudante de obras, armador, carpinteiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, coordenador comercial, auxiliar administrativo e diversos outros que estão disponíveis lá no site do Cine Bahia. Basta colocar lá no Google, Vagas do Dia Cine Bahia, que você vai conferir todas essas oportunidades de emprego para você aqui, não só em Itabuna, mas em toda a região você vai conseguir, tá certo? Então, passando novamente aqui para vocês, operador de telemarketing, ativo de vendas, esse daqui é para PCD, atendente, administrador de recursos humanos, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, ajudante de obras, armador, carpinteiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, coordenador comercial, auxiliar administrativo e vários outros, Caroline. Então aí, muita oportunidade para o pessoal que está indo. O Brasil, inclusive, está se recuperando aí da taxa de desemprego, né? Nós estamos hoje com a menor taxa de desemprego desde fevereiro de 2016. Então, mais oportunidade aí para você seguir avançando. Sim, inclusive muito importante, né? A diminuição aí dessa taxa, até para gerar uma maior economia aí para o país. E agora, Everton, vamos ficar com Raquel, ela que traz aí o assunto, a importância de prevenir o suicídio, principalmente nesse período aí de pandemia, que a gente teve bastante mortes por suicídio, né? E algumas pessoas tendo crises de ansiedade, síndrome de Burnout e tantas outras coisas, até como a própria depressão que leva também aí, podendo levar ao suicídio. Raquel, com o tema prevenir suicídio. Olá, Barbosa. Olá, espectadores do TVI News. Hoje vamos falar sobre prevenção ao suicídio. O suicídio é um problema grave de saúde pública. Para vocês terem uma ideia, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Os dados mundiais revelam que o suicídio é a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. No entanto, a incidência de suicídio na terceira idade entre pessoas com mais de 70 anos é ainda mais elevada. Em geral, homens cometem mais suicídio do que as mulheres, embora estas apresentem um maior número de tentativas de suicídio. Estima-se que 90% dos indivíduos que puseram fim às suas vidas cometendo suicídio tinham algum transtorno mental e que 60% dessas pessoas estavam deprimidas. Então, se a gente pensa que 90% das pessoas que cometeram suicídio tinham um transtorno mental e que os transtornos mentais são condições tratáveis, a gente pode pensar que a gente pode prevenir muito mais o suicídio. No Brasil, 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano. E a gente tem que ficar atento a alguns sinais. Por exemplo, algumas falas. Não aguento mais, eu queria sumir, eu quero morrer. A vida não vale a pena, nada mais importa. Em breve não estarei mais aqui, em breve não serei um peso para você, eu vou desistir de tudo, você ficaria melhor sem mim, as coisas não têm como melhorar, queria não ter nascido. Então, todas essas falas que trazem esse aspecto de desistência são falas preocupantes. Devemos ficar atentos também aos sinais comportamentais. Pessoas que se isolam muito, pessoas que não conseguem falar do futuro. Esse é um ponto importante. Se você está em dúvida, se a pessoa não verbalizou que ela pensa em tentar suicídio,
Pergunte sobre o futuro dela, porque muitas vezes a pessoa que tem pensamentos suicidas, elas têm dificuldade em falar do futuro, têm dificuldade em fazer planos. Outro sinal, pessoas que começam a falar com os outros em tom de despedida, pessoas que podem tentar resolver algumas pendências, organizar as coisas, dizer quando eu morrer eu queria que isso aqui ficasse com você. Uma coisa é a pessoa ser precavida, fazer um testamento, mas você tem que ver o que é apenas uma precaução, o que é apenas uma pessoa organizada e se existem outros sinais que apontam que essa pessoa está pensando em atentar contra a sua própria vida. Um outro sinal preocupante, você tem que ficar muito atento, é quando uma pessoa que está em depressão há muito tempo, ela apresenta uma aparente melhora. A simulação de melhora, ela é comum em diversos casos de suicídio. E se uma pessoa que está normalmente deprimida aparecer subitamente alegre, é importante acompanhar essa pessoa para que ela não tente suicídio. Mas nós vamos falar também sobre os fatores de proteção. Quais são os fatores que nos protegem contra os pensamentos de morte? Bons relacionamentos intrafamiliar, apoio da família, ter senso de responsabilidade com a família. Então, se você sabe que as pessoas vão sofrer se você partir, pessoas que têm crianças que dependem dela financeiramente, então esse senso de responsabilidade com a família também é um fator de proteção. Sentimento de valor pessoal, ter objetivos na vida, fazer planos também, habilidade para se comunicar é muito importante, disposição para adquirir novos conhecimentos, disposição para buscar ajuda quando necessário. Também disposição para pedir conselho para as pessoas mais experientes, para as pessoas mais velhas. Então, quando for tomar uma decisão importante, peça conselho. É importante que você seja aberto a novas experiências e também às experiências dos outros. A gravidez também se configura como um fator de proteção. As mulheres grávidas, elas se suicidam menos. As mulheres também que estão amamentando, com exceção das mulheres que podem estar passando por um processo de depressão pós-parto. Outros fatores de proteção são fatores culturais e sociais, como adesão a valores e normas positivas, interação social no trabalho, em alguma igreja, em atividades esportivas, laços sociais bem estabelecidos, familiares, amigos também são importantes. E a religiosidade, eu não estou falando aqui de religião A, B ou C, estou falando de religiosidade, ela também se configura como um fator de proteção para o suicídio, independente da filiação religiosa, você ter a sua espiritualidade bem desenvolvida, você fazer com que alguém que esteja pensando em tirar a própria vida consiga ter afinidade com alguma religião, com alguma crença, é muito positivo. E fora isso, a gente tem que pensar no estilo de vida, bons hábitos alimentares, não abusar de drogas, de álcool, porque o abuso de drogas, de álcool, drogas e outras substâncias é um fator de risco para o suicídio. Então, não fazer abuso dessas substâncias. E para as pessoas que têm alto risco de suicídio. Então, as medidas de prevenção ao suicídio, elas poderão ser realizadas pelos familiares, por amigos e por colegas. Quais são essas medidas? Impedir acesso aos meios para cometer suicídio, esconder armas, facas, cordas, deixar os medicamentos em um local onde a pessoa não tem acesso, de preferência trancado, e uma pessoa responsável para administrar esses medicamentos. Então a pessoa está em depressão, a pessoa tem pensamento suicida e ela vai no médico, o médico receita ali um antidepressivo, você compra uma caixa com 90, não entrega essa caixa para a pessoa. Chega ali no horário certo, dá um para a pessoa, deixa a pessoa engolir, verifica se a pessoa engoliu, mas não dá acesso a uma cartela de medicamento, porque a pessoa pode tentar suicídio justamente ingerindo todas aquelas medicações
de uma vez só. Outra coisa importante, realizar a vigilância 24 horas. Eu sei que é cansativo, mas em períodos críticos é importante não deixar a pessoa sozinha. Então, sob nenhuma hipótese, a pessoa com alto risco de suicídio, ela pode ser deixada sozinha em sua fase crítica. Sempre procure atendimento nos serviços de saúde. As medicações devem ser sempre prescritas por um médico e deve sempre, como eu disse, ser administrada por um familiar. Grupos, igrejas, escolas, ONGs, associações, todo ambiente em que essa pessoa possa interagir com outras pessoas também é muito importante. Eu sei que é difícil, você conseguir cuidar de alguém 24 horas por dia, porque às vezes a pessoa diz eu estou bem, eu já vou sair. É uma batalha muito complicada para a família, mas fique atento a esses sinais, peça ajuda, procure psicoterapia. Além da medicação, é importante que esse paciente ele faça um acompanhamento psicoterapêutico. Se você não puder pagar por uma psicoterapia, existem serviços gratuitos em que você pode ligar e falar como você está se sentindo. Existe um número do Centro de Valorização à Vida, 188, que a pessoa pode ligar no momento de desespero, no momento que vem o pensamento suicida, ela pode ligar para o CVV 188, grava esse número e deixa sempre o número do SAMU, todos os números que você puder, sempre apostos para você ligar em alguma situação de emergência e possa ter ajuda imediata. Vamos pensar na vida. Pensar em prevenção ao suicídio é pensar em valorizar a vida. Porque apesar de todas as dificuldades, escolher viver é sempre a melhor escolha. Voltamos. É isso aí, Raquel. Muito obrigado por seus esclarecimentos, né? Um tema tão importante. A gente vê durante a pandemia, principalmente, que o crescimento desses casos de suicídio no nosso país. Mas fica aí essa palavra de conscientização para vocês. E qualquer fator, qualquer sintoma, qualquer sinal, né, Kelly? Procure um profissional. Não fique com esse temor de um psicólogo, de um psiquiatra. Se trate. Vai fazer muito bem para você. É muito importante quebrar esse paradigma, né, de que Exatamente. o psicólogo ele é só para uma pessoa que psicologicamente aí tem algum distúrbio ou coisa do tipo. Não, é principalmente para evitar que você tenha. E quem é que no mundo não tem um déficitzinho? Porque ainda mais tivemos pandemia, tivemos excesso de chuva, tivemos aí inundações. Não tem como você ser 100% saudável. Então, não acho que você é o super-homem ou a super-mulher. Vá procurar um psicólogo. Isso Sim, aí. Inclusive, a gente também Precisamos. e estamos em busca de um. Se alguém se voluntariar, agradecemos. Mas é isso aí. E agora já estamos aqui com o nosso entrevistado, isso mesmo, Everton? Exatamente. Marconi Amaral, ex-jogador de futebol, ex-prefeito reeleito de Itajuípe e agora pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Ele que foi eleito em 2016 com 6.787 votos, cerca de 52% daquelas eleições, e reeleito em 2020, né, na última eleição, com 7.126 votos, cerca de 56% dos votos válidos para aquela eleição. Prefeito, continuar te chamando de prefeito, né? Afinal de contas, o cargo não finalizou. Vem sempre à frente. Prefeito, seja muito bem-vindo. Fique à vontade no nosso TVI. Vamos bater um papo, vamos falar um pouquinho de sua história, sua caminhada e de seus projetos futuros agora como, então, candidato a deputado estadual. Everton, é uma felicidade, uma satisfação imensa estar aqui na TVI com você, com o Carol, falando um pouco, mandar um abraço para todos os telespectadores que acompanham. Eu mesmo sou fã do programa, sempre acompanho aqui vocês. E para mim é uma alegria imensa estar aqui. Que honra, a honra é nossa saber que uma pessoa tão importante na nossa região, né, um prefeito competente, tem nos acompanhado. Mas aí a gente já começa a falar um pouquinho dessa surpresa, né? O 2016, você veio para cá, voltou em 2015, não foi isso? Exatamente. Eu fui jogador de futebol por 20 anos, tive uma carreira profissional de 20 anos, comecei no meu Esporte Clube
Vitória. Joguei 7 anos, depois tive uma passagem pela Europa, na Itália e na Suíça. Retornei para o Brasil e finalmente eu fui para o Catar em 2004, onde eu encerrei minha carreira no Catar. Fiquei 11 anos nesse país maravilhoso do Oriente Médio, no qual me naturalizei. Eu tenho uma dupla nacionalidade. Joguei na seleção do Catar por 7 anos, disputei eliminatórias da Copa do Mundo da África do Sul, eliminatórias da Copa do Mundo do Brasil, que foi aqui em 2014, e por pouco nós não viemos jogar a Copa do Mundo aqui no Brasil, e encerrei minha carreira em 2015, quando eu decidi retornar para morar no Brasil. E cheguei na minha querida cidade de Itajuípe, minha cidade natal, no ano da eleição praticamente, e nós tínhamos ali uma situação de famílias que estavam sempre na gestão do município, e a população queria uma renovação. Eu já tinha alguns trabalhos sociais, né, dentro do município, e resolvi enfrentar esse desafio. Minha família não é política, não venho de família política, venho da vontade de ajudar as pessoas. Entrei, a população me elegeu em 2016, fizemos um trabalho muito árduo dentro de Itajuípe, de muitos ajustes e retirada de vícios dentro da administração pública, e a população entendeu que o caminho estava correto e me reelegeu em 2020, na qual também me transformei em presidente da MURC, que é a associação dos municípios, mais de 30 municípios associados, e ali foi uma faculdade muito grande, na qual eu tive essa decisão, né, e a coragem de renunciar ao cargo de prefeito, porque todos brigam para entrar, né, e eu saí, renunciei ao meu cargo, para poder enfrentar um desafio ainda maior, que é não só de ajudar a cidade de Itajuípe, mas ajudar toda uma região que precisa de representatividade. É isso aí. Carol, vamos falar um pouquinho aí sobre esse passado futebolístico do nosso prefeito. Não tem como falar de Marconi Amaral se não contar um pouco e não falar um pouco, né, dessa vasta história dele aí no futebol, que inclusive acabou jogando com vários craques, como o Bebeto, Juninho, Pernambucano. Você foi também campeão em 97 e em 2000, se eu não me engano. Exatamente, campeão baiano em 97 e 2000, bicampeão do Nordeste também em 97 e 99. Joguei, tive a felicidade de estar com o Bebetinho, com o Túlio na época, grandes jogadores, Petkovic, que chegou na era em que eu estava, meu amigo, já esteve aqui na região, em minha casa. Tive a oportunidade, fora do Brasil, de jogar com os brasileiros, Juninho Pernambucano, Fernandão, que infelizmente faleceu em um acidente de avião, era um grande amigo que eu tinha, Araújo, Nilmar, Anderson Martins, vários jogadores, né, Felipe, que passaram pelo Catar, e eu tive essa grande oportunidade de jogar. Também com jogadores internacionais. Joguei por 4 anos com os irmãos De Boer, que são os irmãos holandeses, jogaram muito contra a nossa seleção brasileira. Enfim, é uma experiência realmente fantástica. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado essa oportunidade de conhecer, Carolina, mais de 40 países. Sim. Através do futebol. Perfeito. E você falou que a sua família não é de políticos, mas a sua família é da área do futebol, porque seu pai foi jogador, seu irmão jogador e também preparador físico. Inclusive, você falou que começou aqui no Itabuna Esporte Clube, depois foi pro Vitória, onde tem uma paixão aí, né, por esse time. Trocou um pouco de camisa, confundiu as camisas, né, porque seu pai é flamenguista doente. Doente, meu pai. E aí você confundiu e acabou pegando aí o Vitória como casa, né? O Vitória, minha paixão pelo Vitória é devido a ter crescido dentro do Vitória. Eu saí aqui da região com 14 anos, 15 anos. Sua história iniciou no Vitória. Iniciou no Vitória. Eu fui morar com mais de 50 atletas em uma casa, que era a divisão de base do Vitória. Então, eu criei a paixão por essa raiz, por ter feito a minha adolescência dentro do clube. E hoje eu sou um apaixonado, eu sou um rubro-negro de carteirinha. Estive domingo no jogo, quase 30 mil pessoas no Barradão. Pude sentir de novo a emoção da torcida, foi muito bom. E eu levo essas boas lembranças comigo. Pena que o Vitória perdeu, né? Mais uma vez. Exatamente, mas tomara que a gente está na torcida, a gente com certeza vai recuperar. Inclusive, eu vi que você deu uma declaração que tem esse pensamento de buscar investimento no exterior, né, para ajudar o time. Já entrando nesse assunto e voltando também à questão da sua gestão municipal, quais foram os trabalhos realizados pelo esporte nas áreas de Itajuípe
e também a perspectiva para esse futuro mandato aí como deputado para o esporte em nossa região. Maravilha. O esporte, Everton, é a minha maior bandeira, até pelo conhecimento que eu tive mundial sobre o esporte. Nós, em Itajuípe, nós fizemos um trabalho de base, trazendo as crianças da rede municipal de ensino para que pudesse estar dentro das escolinhas de futebol, de futevôlei, né, das modalidades que eles mais gostam de trabalhar. E nós, desde 2017, estamos fazendo esse trabalho para tirar a criança do mundo da marginalidade. A gente fala muito aqui de segurança pública, principalmente na Bahia, e a gente não percebe que a gente não faz um trabalho preventivo. Sim. E o esporte é o maior instrumento de socialização de uma sociedade, da juventude. Inclusive molda também o caráter, né? Molda o caráter. Veja que eu trabalhei com milhares de esportistas e de todo o meu conhecimento que eu tive em minha vida, nenhum se transformou em uma pessoa má. Todos se transformaram em pessoas do bem. Então, é o molde, é a disciplina do esporte trazendo aí uma outra perspectiva para uma juventude que está ociosa. Sim. Que está todo mundo hoje no celular, está todo mundo hoje na tecnologia e a gente não tem mais uma socialização dentro dessa juventude. Então, eu trabalho muito essa questão do esporte. Em Itajuípe, graças a Deus, nós temos um modelo de trabalho nesse sentido da base. Nós temos também um modelo de transformar ídolos para que a juventude, a criança possa ali ter o seu sonho futuro, vendo ali um jogador, vendo ali um desportista se despontando. Temos inclusive jogadores que já foram para outros clubes, jogadores no Palmeiras, jogadores no Vitória, que saíram de Itajuípe através desse projeto nosso. Então, eu acredito muito no esporte, é uma das minhas bandeiras, acredito que a gente pode estar colaborando, vejo que é necessário, tanto o governo do estado como o governo federal, em comum acordo com os municípios, fazerem parcerias para que a juventude possa ter a oportunidade de fazer o seu esporte preferido, sua modalidade preferida e assim sair do caminho da marginalidade. Isso é bem importante que o senhor colocou a respeito do esporte, né? Traz toda a disciplina, desperta aquela paixão. A gente, né, que o Brasil, o país do futebol, desde novo as crianças já despertam essa paixão por futebol, vai bater o seu baba ali, às vezes numa quadra, ou até mesmo no meio da rua. Só que a gente vê que ainda, tanto em algumas cidades, não sei como está lá em Itajuípe, mas aqui em Itabuna a gente ainda vê isso, algumas escolas do ensino fundamental 1, né, que são as escolas municipais, elas não têm esse amparo, não tem uma quadra, não tem às vezes um instrutor, um professor de educação física, e no ensino médio, a nível estadual, a gente também não tem. Eu vim de uma escola, meu ensino fundamental e médio foi toda escola pública, passei na escola estadual, que a gente tinha, nossa quadra era muito defasada, às vezes não tinha material. Então, realmente, é algo que precisa ser pensado, que precisa ser discutido e precisa ser resolvido, né? Porque se desde a criança for criando essa paixão, for ensinando, for despertando para essa questão do esporte, a gente vai ter uma geração totalmente diferente. Olha, Everton, veja que na minha época, pelo menos, né, nós tínhamos dentro da rede curricular da educação o esporte como uma matéria, a educação física como uma matéria obrigatória. Veja que isso já não acontece mais hoje na prática. Nós temos, inclusive, aí várias escolas, como você falou, completamente deterioradas no sentido de equipamentos esportivos. Sim. Na nossa época, nós, inclusive, tínhamos os jogos estudantis, que era uma prática muito importante para a juventude. Me transformou num jogador de futebol, me transformou em um cidadão de bem, através do esporte. Então, hoje, a gente luta para que isso retorne, a gente luta para que a gente tenha dentro da educação essa matéria importantíssima e intensiva voltada para o esporte na juventude, porque a gente volta para o tema criminalidade, a gente volta para o tema segurança pública. Quando a gente percebe a segurança pública, hoje nós temos crianças saindo das escolas e elas ficam ociosas, né, dentro de casa, nos seus bairros, e às vezes é completamente volátil para que a criminalidade chegue e coloque uma arma na mão de uma criança. Sim. Porque não tem uma ocupação. O esporte tem que preencher esse espaço vazio que existe hoje na nossa juventude. É isso que essa é a minha briga, esse é o tema que eu venho trazendo para a sociedade, que eu acredito que pode transformar a vida de muitas pessoas. Itajuípe, se eu não me engano, em 2013 foi campeão intermunicipal, é isso mesmo? 87 e 2013, bicampeão. Sua candidatura foi em 2016.
O que o senhor fez, na verdade, para conseguir melhorar a questão do esporte, já que estamos falando de esporte, você falou que um dos seus projetos principais aí, se eleito realmente, é fazer com que leis sejam estabelecidas. Isso. E também para tentar, como é que eu posso falar? Sincero, como é que eu posso falar? Para que a juventude tenha direito. Sim. Ter As promoção do esporte, né, no estado. Quando tiver as leis, você ir lá e dizer, não, sim, essa lei do esporte, não sei o que, é fundamental, você lutar, né? Exatamente. Colocar ela ali em pauta. Para que faça se cumprir a lei, né? Se nós justamente. obrigarmos, por exemplo, Carol, se a gente, através de uma lei que dentro da educação tenha a obrigatoriedade da matéria educação física com modalidades esportivas específicas, a gente consegue assim transformar o ensino estadual e o ensino municipal, estou falando de estado, dentro da Assembleia Legislativa, sim. o ensino estadual e o ensino municipal muito mais eficaz nessa questão do esporte para a juventude. Então tem que ser realmente projeto de lei bem incisivo e que a gente tenha apoio para que isso aconteça. Dessa forma, a criança ela vai ter o seu equipamento esportivo dentro das escolas municipais e estaduais e a gente assim combate a criminalidade e também transforma as crianças em bons cidadãos. E também pode ser que essa criança seja um desportista de destaque Sim, dentro com da sua certeza. modalidade, né? Que ele faça o seu futuro, até financeiramente. Justamente, podendo levar aí sua família nessa aí, às vezes, de uma zona de vulnerabilidade, levando ela para uma zona de conforto. Exatamente. Essa é a nossa luta. Lá em Itajuípe, nós fizemos um projeto 100% Itajuípe, quando você falou aí do intermunicipal. Era um projeto, na verdade, apenas para poder resgatar os desportistas de Itajuípe que estavam completamente ociosos. Nós descobrimos grandes talentos dentro da cidade que eu acabei de frisar, saiu para outras cidades, já estão jogando em outros clubes e nós temos agora a oportunidade de novamente disputar o intermunicipal com uma base na qual vai trazer todo final de semana entretenimento, geração de emprego e renda no município. É só um detalhe. Então, você vai domingo em um jogo, você vai ver no estádio várias crianças ali assistindo com o olho brilhando, vendo seus ídolos dentro de campo. Aquela criança, se ele tiver uma ferramenta que transforme ele, que esteja dando condição para ele praticar o seu esporte, aquela criança, ele já provavelmente 99% não vai para o meio da criminalidade. Sim. Ele vai ter o esporte como seu sonho. Então é essa ferramenta na qual eu brigo. Essa é o meu tema, é isso que eu venho despertando na sociedade. É necessário fazer desde a base, quanto também no profissional, no amador, para que a criança tenha esse vínculo com o seu ídolo e tenha esse sonho para que ele seja realizado no futuro. Tem uma trajetória para seguir, né? E quando a gente fala também de esporte, é bom frisar, né, que a gente não está falando de futebol. Sim. Porque o Brasil, infelizmente, as pessoas, ela foca como se o esporte ele se resumisse no futebol de campo. Às vezes até no futsal, mas bem pouco também. Mas talvez por ganhar aí bastante dinheiro, por ganhar fama, né? Mas a importância de se ter projetos para mostrar, não, aqui a gente tem o vôlei, a gente tem o judô, Exato. a gente tem o taekwondo, a gente e veja a dificuldade, vocês que estão acompanhando a gente aqui nessa entrevista. Olha, nós estamos com a dificuldade de fazer esporte na maior paixão do brasileiro, que é o futebol. E se a gente perceber durante os anos, nós perdemos muita força nas outras modalidades. Sim. Hoje você vê pouquíssimo voleibol, pouquíssimo handebol, está surgindo o futevôlei, está surgindo o futebol de mesa, outras modalidades. Porém, a gente enfraqueceu devido à falta de investimentos e de leis específicas para que o jovem tenha acesso a essas modalidades, a esses esportes. Que hoje não é só o esporte de rua, o esporte de área livre. Hoje também é o esporte eletrônico. Sim. Hoje nós temos os games. Hoje nós temos as crianças também voltadas para outro tipo de tecnologia. Então, é necessário existir leis específicas, é necessário existir incentivo e alguém que levante a voz, porque Sim. não tenho dúvidas que essa é a maior ferramenta de socialização da juventude. E a gente vê a importância disso quando chega principalmente as Olimpíadas, né? Aí o país começa a vibrar. Aí nós tivemos muitos medalhistas aqui, inclusive baianos, que ganharam medalhas, né, nas Olimpíadas. E naquele momento fica todo mundo com aquela euforia, parabéns, ótimo trabalho.
Mas, depois disso, volta tudo ao normal, sem incentivos, sem investimento, sem máquina pública para trabalhar nesse sentido do esporte. E aí, Everton, como eu fui prefeito por 2 vezes em minha querida Itajuípe, posso falar com conhecimento de causa. Não existe no Brasil investimento aos municípios, recursos para os municípios voltado para o esporte. Não existe. Nós não recebemos investimentos diretos. Existem 4 dotações no Brasil. São 5.500 municípios. Educação, importantíssima. Saúde, importantíssimo. O FPM, que é um recurso voltado para englobar a máquina pública, e o social. São essas 4 dotações. Você não tem dotação direcionada para o esporte, não tem dotação direcionada para a cultura. E a nossa juventude, a gente percebe durante décadas que começa a ter cada vez menos instrumentos de socialização, instrumentos de inclusão social dentro da nossa juventude. Então, uma briga que eu tenho também, um tema que eu levanto, é necessário que municípios que estão na ponta, dando assistência à população, eles tenham recursos direcionados para que seja feito o esporte, para que seja feita a cultura. E se você perceber, por exemplo, nós temos aqui em Itabuna, eu vou dar um exemplo em Itabuna, nós tínhamos grandes equipamentos. Nós tínhamos a Vila Olímpica, na qual eu já disputei jogos estudantis aqui em Itabuna. Nós tínhamos o Itabunão, que era um dos maiores estádios da Bahia. Nós tínhamos aqui vários outros equipamentos e que, com o passar dos anos, foi se degradando, sem nenhum tipo de manutenção, por falta de investimento, por falta de recursos para investimentos. Então é necessário que o Brasil acorde. Hoje, inclusive, Itabuna não tem nem estádio. Não tem estádio. Nós temos 2 times profissionais aqui em Itabuna, vocês estão assistindo, que estão jogando fora de Itabuna. É um absurdo isso. Ontem eu estive presente com alguns desportistas de Jiquié, lá tem uma DJ, nós tem lá o time disputando a Série B, dentro da cidade de Jiquié. Nós temos aí vários outros times disputando a Série B dentro de suas cidades. Itabuna, o Itabuna Esporte Clube e o Grapiúna, que eu acho que são heróis. Fazer futebol da forma que estão fazendo, sem nenhum apoio, é muito difícil, mas a paixão de quem está à frente está levando, e eu agradeço muito a quem está à frente dos 2 clubes, porém, não tem nenhuma estrutura física mínima para que isso possa acontecer. Quantas crianças estariam no estádio em Itabuna, domingo, vendo seus ídolos jogando, se os jogos fossem aqui? E se elas não estão lá, elas estão aonde domingo à tarde? Estão ociosas, dentro dos seus bairros, estão voláteis para poder qualquer pessoa dar uma arma e começar a fazer um trabalho com a criança que vai levar ela para o mau caminho. Prefeito, falando em Itabuna, alguns blogs já vincularam essa informação de uma possível citação sua, em que diz que o seu sonho seria de um dia ser prefeito em Itabuna. Existe realmente essa afirmação? Existe ainda esse projeto, é um sonho? Será que em 2024, 2028 nós teremos o nome de Marconi Amaral nas urnas de Itabuna? Há essa possibilidade? Absolutamente não. Eu agradeço, acho que é um reconhecimento do trabalho que nós fizemos em Itajuípe, um reconhecimento da minha história. Agradeço muito o carinho de várias pessoas que me indagam isso, que me param na rua, que perguntam, mas não tenho nenhum planejamento. Adoro Itabuna. Eu saí do juvenil do Itabuna quando eu fui jogar futebol no Vitória. Agradeço muito, mas o meu caminho agora, a minha missão é fazer uma representatividade regional. Eu, quando estive presidente da AMURC, a AMURC foi uma grande faculdade. Hoje eu tenho um certo conhecimento de pautas importantes regionais, tanto de Itabuna como de Ilhéus, mas o que eu quero realmente é abranger essa ajuda às pessoas que eu fiz em Itajuípe, trazer para uma forma regional, até porque nós não temos representatividade regional. A nossa região, costumo dizer, quando eu cheguei em Itajuípe, no segundo mandato, consegui fazer algumas transformações importantes. Mas eu cheguei a um ponto que eu percebi que a minha cidade, que eu amo, que é Itajuípe, ela só iria se desenvolver se houvesse um crescimento regional. Sim. Se todos acompanhassem o ritmo que nós estávamos lá. Por isso que eu renunciei com toda a coragem, sem medo, não tenho apego ao cargo público, não vivo do cargo público. Eu entrei na política para ajudar pessoas e percebi que a região precisa de voz e vez na Assembleia Legislativa. E é por isso que eu estou nesse caminho na pré-candidatura a deputado estadual, não tenho nenhuma pretensão para Itabuna, tenho muito carinho
sou amigo do prefeito Augusto Castro, sou amigo do prefeito Mário Alexandre, tenho, graças a Deus, uma relação de amizade muito grande com vários prefeitos da região, e o que eu quero, na verdade, é ajudar o povo da nossa região. É Perfeito. importante, desculpa, Caroline, é importante colocar a luta pelo fortalecimento, né? Principalmente diante de todas essas coisas que a nossa região vem enfrentando e a promessa de ser feita, a possível região metropolitana, Perfeito. todas essas questões do corte da FIOL, o Porto Sul. Então, realmente, essa questão, como o senhor bem coloca, do fortalecimento da região é muito importante. Não é Itabuna que vai ganhar, mas toda a região do cacau. Toda né? a região. Mas você imagine que, lógico, Itabuna é o polo que nós temos da geração de emprego e renda. Ilhéus é um dos maiores polos turísticos do Brasil. E nós, até o momento, não conseguimos fazer uma integração regional para poder potencializar esse grande polo de desenvolvimento que nós temos. Precisamos municípios pequenos, circunvizinhos, precisamos Itabuna e Ilhéus todos unidos para que a gente possa trazer uma geração de emprego e renda na totalidade. Se nós, por exemplo, brigarmos pela região metropolitana, uma das primeiras coisas que pode acontecer é a quebra da barreira fiscal dos municípios. Aí isso, Marconi, mais na prática, como é que isso pode acontecer? A gente já pode tratar do grande problema que é para a população o transporte público. Ontem eu estava na cidade de Quaraci, e Quaraci só tem um horário de ônibus de Quaraci para Salvador. Nós temos poucos horários de ônibus de Itabuna a Quaraci, Almadina e Itapitanga. Então nós precisamos quebrar essas barreiras para que não haja o monopólio do transporte público. Veja que apenas uma empresa faz esse transporte da população, que deixa a tarifa mais cara e que tem poucos horários de acesso. Então precisamos trabalhar isso, colocar esses temas e essas pautas na mesa e ter uma voz lá em cima para poder brigar por essas possibilidades. Das suas ações primárias que tu fez ali enquanto prefeito foi fazer cortes. Tu já iniciou falando com a gente em relação a isso. Principalmente nos vícios que os servidores públicos tinham, né? A gente sabe que cidade pequena, não só cidade pequena, mas principalmente cidade pequena, tem muito isso, de utilizar no seu carro próprio a gasolina que é destinada apenas para o serviço público, de utilizar de restaurantes, né? De se alimentar em restaurantes, sendo que você poderia ir na sua casa se alimentar. Então, assim, o que você acha que você conseguiria fazer dentro do legislativo se o senhor assim ganhasse, sendo que nós temos como Brasil, né, como um país mais corrupto, como um dos legislativos mais corruptos do mundo. O que tu acha, já que essa a sua vontade, essa sede, né, de fazer um Brasil, de fazer você começou com fazer um Itajuípe menos corrupta, mais acessível ao público, às pessoas que realmente necessitam, e agora você está abrangendo aí, indo para o estadual. O que você consegue fazer? Olha, o que eu identifiquei na política, eu tenho apenas 5 anos na política. Tive 20 anos como jogador de futebol, né, conheci o mundo através do futebol e tenho apenas 5 anos na política, mas são 2 mandatos que me deram um conhecimento importantíssimo. O que eu mais percebi na política é o inchamento da máquina pública. A máquina pública, ela gasta demais dinheiro público e isso falta investimento na população. Quando eu cheguei em Itajuípe tem cerca de 1.000 funcionários. E quando eu cheguei em Itajuípe, a grande maioria dos funcionários almoçavam com dinheiro público. Itajuípe, 5 minutos você andando, você vai para qualquer lugar. Então eu achei aquilo um absurdo. E se gastava quase 200 mil por mês de alimentação para os servidores. Lógico, servidores têm direito, Sim. têm direitos, Sim. nós estamos dentro dos direitos dos servidores, porém o exagero era muito grande. Então nós começamos a cortar esses vícios, que eram vícios muito claros dentro da cidade, vícios como você falou do combustível. Combustível era nota de combustível, dava combustível para quem a administração quisesse. E nós adotamos o sistema cartão para os automóveis do município, reduziu em 50% o gasto de combustível no município, aí sobra mais dinheiro para que você invista na população na ponta. Então eu sou completamente contra esse gasto excessivo da máquina pública. É um dos fatores também que eu quero levar dentro de onde eu estiver. Se Deus me permitir estar na Assembleia a partir de 23, são pautas que eu vou levantar
Nós temos aí exageros de parlamentares, exageros de benéfices, exageros de conforto completamente desnecessário, enquanto a população está sofrendo lá na ponta, né, sem o benefício, sem uma ação. Então, essa é uma das pautas que eu pratiquei como prefeito e é uma das pautas que eu quero levar também para a Assembleia, para que o Estado tenha mais dinheiro e mais recursos voltados para investimento na população. Sim, e é de pessoas assim, de políticos assim, com essa mentalidade de que há realmente esse exagero, que o dinheiro é do povo e o povo precisa também entender isso, que nós elegemos esse pessoal para que eles trabalhem para a gente e não o contrário. Então é muito importante colocar pessoas com esse pensamento. O político, Keren, ele tem que ter dois pensamentos claros, exercitar isso todos os dias. Eu exercito. Primeiro, você tem que entender que você foi colocado ali pela população para ser intermediário do que é da população. O dinheiro público não é do gestor público. O dinheiro público é do povo. E a outra coisa que eu coloquei e exercitei todos os dias é que você tem que trabalhar dentro da coletividade e nunca da individualidade. Se você pega o dinheiro público para poder dar benefício a pessoas individuais, você está usando mal o dinheiro que é da população. O dinheiro tem que ser usado para uma grande maioria que, infelizmente, hoje no Brasil passa por graves problemas financeiros, graves problemas de geração de emprego, de renda, e precisa que o gestor público tenha essa mentalidade que na sua cidade, em Itabuna não é diferente, e falo por Itajuípe, a grande maioria da população é uma população pobre e que precisa de investimentos públicos para que ela tenha dignidade e tenha instrumentos para poder sobreviver. Então, esses dois conceitos eu levo comigo, exercito comigo todos os dias. Eu sou apenas um intermediário daquilo que é da população, nada é meu. Prefeito, tem um pessoal aqui interagindo no nosso chat. O Juan Afonso, ele tá mandando pro senhor aqui, o melhor prefeito que Itajuípe já teve. Um grande abraço, Juan. Muito obrigado aí pelo carinho. Tentei fazer tudo o que eu pude. Não fiz tudo o que eu queria. Confesso a vocês. Porque eu sonho com minha Itajuípe, uma cidade muito melhor. Eu sonho com Itabuna, com Ilhéus, com Guararema, com Ibicaraí, com Baitá, Buruçu, com uma cidade muito melhor. Mas fiz aquilo que eu pude fazer enquanto estava prefeito. Me dediquei 24 horas a fazer o bem da cidade, a fazer o bem para as pessoas, e pelo menos eu deixei plantado uma semente aí que eu tenho certeza que os próximos gestores, se tiverem a sabedoria, irão colher grandes frutos que foram plantados. Deixei uma cidade completamente equilibrada, com um fluxo de caixa maravilhoso, foram mais de 5 milhões em caixa que eu deixei livre para que o nosso vice-prefeito, que hoje é o prefeito Léo da Capoeira, assumisse e tivesse ferramentas para trabalhar. São 13 obras acontecendo nesse momento no município. Teremos aí grandes inaugurações logo logo de escolas, quadras, de postos de saúde, calçamento, saneamento básico. Então, muita coisa acontecendo na querida cidade de Itajuípe, e é essa mentalidade que eu quero levar para a minha missão, que é essa pré-candidatura a deputado estadual. É trazer benefício para a população. Falando sobre a sua pré-candidatura, Cássio, coloca aquele vídeo, por favor, do PGP. Nós tivemos aqui em Itabuna, né, o PGP no sábado, e a sua chegada no evento foi algo que foi falado em todos os veículos, né? A chegada do Marconi Amaral lá no PGP. Olha, eu fico feliz, viu? Fico feliz, Everton, fico feliz, Keren. Eu tenho, uma motivação muito grande quando a gente percebe que as pessoas têm esse carinho, têm esse reconhecimento. Minha cidade, Itajuípe, ela tem no sangue a política. Ela vive a política e as pessoas se mobilizam muito nessa questão. A cidade está vivendo uma expectativa enorme com essa pré-candidatura que está acontecendo, a coragem de um prefeito renunciar, porque isso não é normal. Sim. Todos brigam para entrar na prefeitura. E todo mundo me pergunta, quando você é louco, você abriu mão do seu mandato? Não tenho apego a cargo público. Não entrei na política para poder ser beneficiado por cargo público. Eu tenho apego a ajudar pessoas.
E quando a gente vê esse carinho aí, eu fico muito contente. PGP foi um sucesso, né? Graças a Deus, nós tivemos aí uma grande participação popular, né? As pessoas se manifestando, e essa é a festa da democracia. Eu sou apaixonado pela democracia brasileira. Morei na Suíça, que é um país maravilhoso, morei na Itália, fiquei 11 anos no Oriente Médio, que é monarquia, que lá existe o rei, o príncipe, e nós não temos uma democracia como o Brasil. O Brasil, a liberdade de expressão do Brasil é algo que me encanta. A liberdade de as pessoas terem a sua opinião é algo que me motiva. E o respeito que nós pregamos a todas as ideologias, isso é muito importante. A democracia é para isso, é para que as pessoas possam expor aquilo que elas pensam e aquilo que elas sentem. E nós temos a obrigação de respeitar todos os pensamentos e discutir. Por isso eu tenho essa paixão pela democracia brasileira. Essa sua chegada, inclusive, muitos blogs, né, vem comentando que despertou um certo ciúme em alguns prefeitos da região, alguns candidatos, porque a sua chegada com essa comitiva toda organizada, com camisa, com bandeira, e aí ovacionado no colo do pessoal, foi algo que a gente vê que abriu ala para passar a comitiva aí do então candidato, né, do ex-prefeito. Eles me pararam no Jardim do Ó, eu não sabia, eu tô descendo, eu falei, que confusão é essa aí? E aí o pessoal, Marcos, é pra você. Eu desci e vim com eles até o PGP. Mas não existe não, essa questão de ciúme eu posso dizer para vocês, eu sou uma pessoa muito bem relacionada, eu sei realmente respeitar cada espaço, né? Tenho uma grande amizade com todos os prefeitos, todos os pré-candidatos, eu sou um motivador de pré-candidaturas regionais. Fui motivador no passado e ainda continuo sendo, porque não existe ainda candidaturas oficiais. Estamos na pré-candidatura. Eu acho que a nossa região, quanto mais pessoas se colocarem à disposição para poder representar a região, é extremamente positivo devido à falta de representatividade que existe. O que nós estamos vendo hoje na nossa região, uma das regiões com o maior número de eleitores da Bahia, nós estamos vendo completamente sem representatividade, tanto no governo federal como no governo estadual. Nem no Congresso, nem na Assembleia Legislativa. Então eu sou um motivador para que as pessoas se coloquem à disposição, vão para cima, eu acho que tem espaço para todo mundo. Sim. A eleição de 2018, Everton, foi um estudo muito claro do que está acontecendo aqui. Nós tínhamos 3 deputados de mandato, tínhamos Augusto Castro, que era deputado estadual, tínhamos Ângela Souza, que era deputada, e Rosenberg Pinto, que é de Tororó. Então, Itabuna, Ilhéus e Tororó. Quando acabou a eleição, nós só ficamos com Rosenberg de Tororó, e mais da metade dos votos, vejam vocês, pasmem, mais da metade dos votos foram para candidatos de outros locais. Então, se nós não tivermos essa conscientização da população regional que tem que votar em quem é da região, seja de que partido for, seja de que ideologia for, infelizmente nós vamos continuar sem voz e o desenvolvimento aqui será muito mais lento do que outras regiões, como o Oeste, como o sul do estado, como o extremo sul do estado, como o Sudoeste, através de Vitória da Conquista, o Norte, através de Juazeiro. São regiões que já estão muito à frente do que nós, e nós precisamos ter essa voz lá na Assembleia Legislativa. Agora a gente vê também, desculpe mais uma vez, a gente vê também, só para não perder esse gancho, que muitos prefeitos trazem candidatos de fora e apoiam em sua cidade. E isso também acaba que pode atrapalhar vocês. Não culpo os prefeitos, porque eu fui prefeito e senti na pele. Nós escolhemos candidatos de fora porque nós não temos aqui dentro. Não temos deputados aqui dentro. Porque o prefeito, quando ele é eleito, ele precisa de alguém que represente ele, né, lá no governo do estado, alguém que represente ele no governo federal. Como você não tem deputado eleito aqui da região, você tem que buscar de fora. E esse compromisso ele vem até a eleição. O prefeito ele não vai simplesmente trabalhar com um deputado e chegar na eleição mudar para outra representatividade regional. Não pode. É compromisso. Então nós precisamos eleger pessoas daqui da região para que os prefeitos também agora tenham a opção de ter esse deputado representando lá na Assembleia Legislativa ou federal representando no Congresso Nacional. E o senhor acha que esses apoios podem chegar ainda até outubro desses prefeitos? Porque a gente vê que muitos prefeitos, como o senhor falou, é justificável. Tem seus candidatos já também, que eles já declararam, inclusive, apoio, né, nessa pré-campanha.
E os aqui, como é que ficam? Essa caminhada? Porque eu sei que o senhor já está na sua caminhada, passando por várias cidades, tanto aqui quanto de fora da região, para conseguir, para levar seu nome, mostrar seu trabalho que fez à frente da Itagipe, que foi um bom trabalho. Mas, com tantos candidatos, os prefeitos, com seus deputados, já seus compromissos, como é que fica isso para chegar em um lugar que às vezes seu nome ainda não chegou? Vou retornar a uma palavra, a uma mensagem que eu deixei aqui. Nós tivemos em 2018 mais da metade dos votos para deputados de outras regiões. Nós temos aqui um grande espaço a ser disputado, um grande espaço. Eu acredito que há espaço para todas as pessoas que se colocam à disposição. O que nós temos que, na verdade, conscientizar não é quem está apoiando, é o eleitor. O eleitor, ele precisa entender que se ele apostar em uma representatividade regional, ele vai conseguir ter um benefício para a região. Sim. Se ele apostar em um candidato de fora, esse candidato de fora pode até representar, mas não com a mesma força e com o mesmo conhecimento de quem está aqui dentro. A política é feita através de conhecimento de pautas. Se eu conheço qual é a dificuldade do cacau, se eu conheço qual é a dificuldade do esporte, se eu conheço qual é a dificuldade da infraestrutura da minha região, eu vou brigar por ela lá em cima. Se eu não conheço, eu não posso brigar por outras regiões daquilo que eu não tenho conhecimento. E é interessante isso que você está colocando, porque além de prefeito, né, como a gente já falou, que presidente da MURC conhece não, porque as pessoas podem pensar assim, mas Marconi foi prefeito de Itagipe, ele conhece só Itajuípe. Mas o tempo que o senhor ficou à frente da presidência da MURC... Grande aprendizado, Everton. A MURC é uma associação fantástica. Eu queria mandar um abraço para meu amigo, diretor executivo Luciano Veiga, a toda a equipe da MURC. É fantástica a MURC. A MURC, ela trabalha todos os temas regionais, está presente em todas as discussões. Ela é representativa. E nós temos um outro instrumento importantíssimo, os consórcios. Sim. Os consórcios começou a tirar os prefeitos das suas ilhas, porque o prefeito ficava isolado no município. Agora os consórcios estão abraçando os prefeitos e com isso a gente está discutindo pautas que eram dos municípios e agora é regional. Um exemplo, o consórcio de desenvolvimento sustentável que nós temos aqui do Litoral Sul, ele precisa ser mais aparelhado do que o consórcio da região do Sertão. Por que, Marconi? Porque na região do Sertão, se você vai fazer uma estrada vicinal, uma recuperação de estrada vicinal, lá não chove tanto. Você faz e fica ali 4 meses, 5 meses bem feito. Aqui na região chove muito. Então nós precisamos aparelhar muito mais para que a gente dê assistência às estradas vicinais, que é um dos grandes problemas da agricultura e do nosso próprio cacau, que é as estradas vicinais. Mas para isso, você tem que ter a voz lá em cima, brigando por essa dificuldade. Então é por isso que eu estou aí nessa missão. Essa questão da representatividade é muito importante falar, porque inclusive era uma das minhas perguntas, mas você já acabou respondendo. Há uma grande problemática aqui na região do interior sul-baiano, né? Eu não posso falar sobre outras regiões porque eu falo da onde eu estou e da onde eu vejo, onde eu consigo ver isso. De não se conhecer sobre política. As pessoas cobram a deputado o que é para cobrar a prefeito. Isso. Cobra prefeito o que é para cobrar de um presidente. Então, assim, as pessoas ainda não sabem que existe os 3 poderes, que existe ali o executivo, que está o presidente, que os 3 poderes vai estar o senador, que vai estar os deputados representando. O que é um deputado estadual, o que é um deputado federal, o que é de dever do prefeito e o que é de dever de um vereador. Então, assim, a importância das pessoas, existe muito fanatismo de A e de B. A gente percebe muito isso. Mas não existe aquela vontade de conhecer a fundo política, conhecer e começar a votar nas pessoas não por bandeira, mas pelo que ela realmente vai trazer à nossa região. Quais são as pautas que Marconi quer para a minha região? Se eu votar em Marconi, o que vai me beneficiar? Vai beneficiar a minha família em quê? Vai beneficiar a minha cidade em quê? Melhora a economia da minha cidade? Tu também é empreendedor. Perfeito. Né? Você também é empreendedor. E falamos bastante de o que seria Marconi como deputado estadual. E o que seria Marconi como empreendedor, né? Deputado estadual sendo empreendedor, o que mudaria aqui para a nossa região? Olha, primeiro eu gostaria de falar sobre a sua primeira fala. Gostaria de dizer o seguinte, no Brasil
as pessoas estão se afastando da política por conta da corrupção. A corrupção é o maior problema que existe institucionalizado, não só na política, no nosso Brasil, na nossa sociedade. Agora veja, as pessoas colocaram isso como ponto extremo, tanto o lado A quanto o lado B. Vou falar da esquerda, vou falar claramente, da esquerda e da direita. Então, ou a pessoa é extremo de um lado ou é extremo do outro. É preciso dizer à população que há pessoas boas e ruins em todos os lados, tanto no lado esquerdo como no lado direito. É necessário dizer que as pessoas precisam fazer um filtro para poder separar o joio do trigo. É necessário elas fazerem suas escolhas através das ações de pessoas. Eu acho isso muito importante. Eu entrei na política, eu tenho o meu partido, eu preciso do meu partido para que eu seja candidato a algum cargo eletivo. Porém, eu tenho as minhas convicções pessoais e não partidárias. É necessário que a pessoa entenda isso para que ela possa escolher qual é o melhor candidato que vai representá-la. Então, hoje, vivemos aos extremos. Ou a pessoa é o lado A, ou a pessoa é o lado B, e defende cegamente. É um grande erro. Precisamos fazer um debate de política mais amplo. A corrupção tem afastado, mas se as pessoas não se interessarem, se as pessoas de bem não se levantarem, os maus irão sempre estar dentro da política, colocando o futuro das pessoas em xeque. Então esse é um dos pontos que eu acho que nós precisamos conscientizar a nossa população sempre. E eu, como deputado, se Deus me der a oportunidade de estar na Assembleia Legislativa, vai ser o mesmo Marconi que eu fui a vida toda. Ex-atleta, uma pessoa que conheceu o mundo todo através do esporte, que acredita no esporte como o maior instrumento de socialização da juventude e de combate à criminalidade, que tem grandes ideias para que a gente possa trazer projetos de lei voltados para a criança e o adolescente, porque eu acredito nisso, eu fui transformado pelo esporte e acredito que o esporte ele pode transformar profundamente a vida de várias crianças. Vai ser uma pessoa que esteve como prefeito 2 vezes em Itajuípe, que fez um trabalho, que semeou ali um trabalho que já está colhendo grandes frutos para a cidade, que a população foi muito beneficiada, que equilibrou o município e vai também levar o conhecimento que eu tive através da MURC, como presidente da MURC, que hoje são temas importantes da nossa região, como desenvolvimento, geração de emprego e renda, como o próprio esporte, como a região metropolitana, vários temas que nós estamos discutindo há muito tempo e não sai do papel porque não tem essa representatividade. Então eu sou o Marconi autêntico, não sou o Marconi de família política, não sou o Marconi que ninguém me conhecer, que ninguém me colocou na política, eu sou o Marconi que sempre batalhou para ter as minhas coisas, que sempre correu o mundo para poder seguir e realizar os meus sonhos. Fui jogador de futebol, era um sonho que eu tinha. Ajudei a minha cidade de Itajuípe, que era um sonho que eu tinha, e agora eu tenho um sonho de ajudar a nossa região. Esse é o Marconi que as pessoas vão ter. É isso aí, a gente já agradece, a participação do prefeito, do ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual Marconi Amaral, uma grande liderança que nasceu aqui na nossa região e tem um caminho muito bonito e esperançoso para toda essa região aqui. A gente deseja sucesso, prefeito, que... Boa sorte. Isso aí, obrigado. Tem uma votação bela aqui, porque o maior beneficiário vai ser a região do Cacau. Obrigado, Everton. Obrigado, Kellen. Obrigado a todos vocês, telespectadores. Foi uma honra estar aqui no programa. Sou fã do programa, como eu falei desde o início. Parabéns pela dinâmica que vocês colocam aqui no jornalismo da Bahia. E nós estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos que acompanharam essa entrevista. Obrigada, Marconi. Muito obrigado, forte abraço. E agora a gente vai diretamente de Salvador com ele, Rafa Gandini. Rafa, meu amigo, bom dia. Bom dia, Rafa. Muito bom dia. Bom dia, Everton. Bom dia, Caroline. Para vocês, hoje, terça-feira, 7 de junho. Um abraço também para Marconi Amaral. Conheço o Marconi há um tempo, grande prefeito. Desejo boa sorte a ele, hoje ex-prefeito e pré-candidato. E também aí está sendo acompanhado por um grande amigo meu, que é o Vitor Fonseca, assessor de imprensa do Marconi, que já me mandou uma foto, que está aí na televisão. Então, um abraço para Vitor. Ele está aí, um abraço para Vitor, um abraço para Marconi. E a gente vai seguindo com notícia. Diretamente da capital baiana, a gente chega para falar sobre o São João,
que vai acontecer aqui, viu? E dessa vez não é só qualquer São João. De 23 de junho a 1º de julho, no Parque de Exposições, olha só quem vai chegar por aqui, hein? Vai ter João Gomes, vai ter Juliette, vai ter Bel Marques, Solange Almeida, Calcinha Preta, Elba Ramalho, tanta gente bacana. Tudo isso vai acontecer no Parque de Exposições, aberto ao público. Segundo o governo do estado, promete ser um dos maiores São Joões que já aconteceu durante todo esse tempo aqui na capital baiana. E o que é que acontece? É claro que a gente vai estar lá, né? Mostrando tudo a vocês. Então, de 23 de junho a 1º de julho vai acontecer. Eu vou trazendo durante toda essa semana a programação completa, o que é que vai acontecer. Para quem quiser também estar no interior e vir para a capital, pode também, né? Porque a gente tem uma cultura de estar na capital e ir para o interior. Mas esse ano eu preferi ficar na capital, vou assar meu milho aqui mesmo, cozinhar meu amendoim e vamos fazer o São João dessa forma. Olha só, vamos falar de trânsito agora, conversando com a Trans Salvador hoje até as 10h30 da manhã de hoje, tá? As principais vias estavam fluindo normalmente aqui na capital baiana. Acidente zerado, sem acidente até as 10h30 da manhã. Antes de entrar no programa, eu liguei para a Trans Salvador e estava tudo tranquilo. A gente pede que permaneça assim durante todo o dia e a semana, né? Claro, que não aconteça nada. Vamos falar do tempo agora? Vamos falar de tempo? A máxima hoje é de 27 graus, a mínima é de 24 graus e a sensação térmica vai ficar em 26 graus. Possibilidade de chuva hoje, olha, existe, mas pelo que eu estava olhando, o tempo vai continuar tranquilo e nada de cair muita chuva, não. Agora, a partir da quinta-feira, possa ser que chova, né? É aquela história, né, Everton? Aquela história, né, Caroline? Chega fim de semana, o que que acontece? Salvador, São Pedro começa a botar chuva aqui na capital baiana. Eu não entendo por que isso, viu, minha gente? É pra ver se vocês ficam dentro de casa um pouquinho. É, longe dos perigos noturnos. Pois é. Aquela Não, música, né? Pra não ninguém. ficar doente de amor, procurando remédio na vida noturna, Rafa Gandini. Eu tô nessa situação, minha gente. Eu tô nessa situação e agora tá aparecendo umas coisas aí, tá chegando dia 12 de junho, dia dos namorados, né? E tá começando a surgir umas coisas me mandando mensagem. Não apareça não, viu? Não venha pra perto não, que eu não tô querendo esse negócio de gastar dinheiro agora, porque eu já tô solteiro pra isso. Olha só, essas foram as informações diretas aqui da capital baiana. Eu volto amanhã, na quarta-feira, para falar com vocês, trazer a programação, os dias, falar de São João, né? Agora imagine, Juliette em Salvador, no São João, que coisa boa. Cacto no recôncavo, né? Vai chover cacto aí. Vai chover. Um abraço para vocês, um abraço Everton, um abraço Caroline, e amanhã a gente está de volta aqui na tela da TV News. Um abraço. Abraço, até amanhã. Forte abraço aí, Rafa Gandini, diretamente de Salvador, trazendo as últimas notícias da capital. Nosso estúdio, voltamos aqui, já estamos preenchidos também. Ela, Mila Leone, que é fisioterapeuta, instrutora de pilates, Imaginologia médica. Fala pra mim, por favor, que travou. Imaginologia médica. Imaginologia médica, ela que tá aqui vai bater um papinho com a gente sobre os avanços da fisioterapia e também a conscientização acerca da fibromialgia. Mila, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Obrigado, Everton. Everton. Obrigado, Caroline, pela oportunidade de falar de saúde, sempre é oportuno, né? E faz necessário esclarecimentos falando sobre fibromialgia, que é um tema que está sendo um tanto relevante. Sim. Considerando também os números, né, que têm se apresentado como prevalentes aí, crescidos, e é uma questão que a gente tem muito que começar a debater, né, mas para que o público esteja mais ciente de toda a atualização do que está tendo na área, né? Exatamente, a gente teve agora recente o Maio Roxo, não foi isso? Isso, Maio Roxo. Fala pra gente um pouquinho sobre o que é essa campanha. Então, o 12 de maio, que é um dia mundial, é uma campanha de conscientização, né? Sobre a questão da fibromialgia. Então, todos os meses a gente sabe que tem uma cor e representação de algum tipo de disfunção ou patologia. Então, Sim. o 12 de maio, ele vem para trazer essa conscientização de ordem mundial para chamar a atenção justamente pela crescente do número, que não é só aqui no Brasil, mas no mundo, cerca de 4% já tem acontecido de prevalência identificado desse aumento de casos, né? Sim. De diagnóstico do paciente fibromialgico. Então, no Brasil,
por exemplo, é cerca de 150 milhões, muita gente, né? Segundo um estudo da FRJ, que dá como a prevalência da fibromialgia no Brasil, cerca de 70 a 90% desse crescimento tem prevalência no sexo feminino. Então, se a gente observar, isso são números. Tem no masculino? Tem, mas a chamada dessa identificação de dados é que objetiva, ou pelo menos sinaliza que existe uma crescente muito grande. Isso já é uma questão que a gente pode estar analisando aí de saúde pública, porque nós temos indicadores. Quais seriam esses indicadores? A gente tem uma faixa etária, por exemplo, em média de 38 a mais de 40 anos de idade essas mulheres. Então, a gente observa que é uma idade que é funcional, ocupacional, né? Uma idade também produtiva. A gente observa aí que tem o fator do sexo feminino, outro indicador. A gente observa que tem o número de 70% a 90%. Então, indicadores é um meio que a gente, né, da saúde pública, observa para começar a buscar estratégias em perceber esses problemas e procurar prevenir e tratar, né, esses achados. Então, isso é uma questão já de saúde pública, pelo menos sinaliza. Agora, explica para a gente, para o pessoal de casa que está nos assistindo, o que seria a fibromialgia. Ela é uma doença reumatológica, né, que acaba afetando o músculo e causando dor. Mas explica de maneira mais clara para o pessoal entender o que seria e como descobrir e quando procurar uma ajuda. Certo. Então, a fibromialgia, ela tem característica reumatológica, né? Existem muitas doenças do perfil reumatológico. Ela tem perfil reumatológico, então a reação tem de ser autoimune, o próprio corpo se defendendo daquilo que está em disfunção. Então, ela se caracteriza como síndrome porque ela afeta inicialmente, né, o que se presencia muitas áreas de fadigas musculares, estresse, dor, gatilhos à palpação, essa fadiga crônica, mas ela também começa a migrar apresentando outros problemas em outros sistemas. Então, as características são perda de sono, as cefaleias, alguns apresentam estados depressivos, que alguns nem sabem que tem, né, de leve a moderado. Alguns distúrbios gastrointestinais, urgências também, urinárias. Então, por isso que é uma síndrome, começa a apresentar. E muitas vezes, essa síndrome ela é confundida com outras síndromes musculares. Então, sobre como fazer. Então, estar com isso há muito tempo, parece já crônico, você está tendo sinais, né? É bom procurar o responsável que faz esse diagnóstico, quem é? Ou o médico reumatologista, ou o fisiatra, ou o neurologista especializado em dor crônica. Sim. Então, que é para começar a traçar, é um diagnóstico que não é feito laboratorialmente, é um diagnóstico clínico, porém, é por isso que deve estar sendo com um profissional especializado. Bem acompanhado, né? Bem acompanhado para ter esse discernimento aí dessas síndromes musculares. E a importância também de não se automedicar nesses casos, Não se automedicar. Na verdade, assim, a pessoa, né, que sofre N dores, N problemas, o fibromialgico tende a ser um polifármaco. Um paciente que usa polifármacos. Vários. Ele usa para as algias, ele usa para o enjoo, a sensação de vômito, ele usa porque está com sono. Então, já começa aí a procurar muitos profissionais. Então, antes mesmo, muitas vezes, de procurar o reumatologista, ele vai procurar o que pode passar um remédio, vamos dizer assim. Ô, Mila, você tocou num ponto importante. Um pouquinho mais cedo você falou sobre saúde pública, já é um caso de saúde pública, né? Em nosso país. E também essa questão dos polifármacos. Já existe, é disponível pelo SUS, o tratamento acontece pelo SUS, já tem essa questão da liberação dos remédios. Como é que está acontecendo? Porque a gente vê que realmente tem um gasto, né? Não é fácil. E tem toda essa discussão. Mas a saúde pública no Brasil, o SUS já está presente, já está ali trabalhando ou não? Então, já existe um projeto de lei
na Câmara de Deputados, que foi aprovado, e também no Senado, de 2019, que prevê essa assistência integral do paciente fibromialgico no SUS. Mas o que acontece? E foi também já encaminhado para que possivelmente venha a ser aprovado, sancionado pelo federal, né? Pelo federal. Mas a priori já tem esse pontapé inicial. Como é dito, fibromialgia é uma questão já identificada que sinalizando como saúde pública, e isso começa a ser os debates, as assembleias, as discussões, e até para que a população, o público comece a ficar mais atento para essa situação, né? Trazer isso para um conhecimento público. E quanto aos programas, aí partem a partir desse pontapé inicial. Porque, identificando como saúde pública, aí o que sinaliza? Bom, tratar de um programa específico que trata isso, e uma das portas de entrada é o UBS, Unidade Básica de Saúde, que é a atenção primária, não é? Porque o que abrange a unidade básica? Abrange promover, abrange prevenção, abrange o tratamento, abrange a reabilitação, a manutenção, né? Desses perfis da população que vai para a atenção básica. Então, eu acho que um primeiro passo aí seria esse programa através da Unidade Básica de Saúde como porta de entrada. E seria para estar gerindo isso e triar também, né, os possíveis casos. A gente vê, infelizmente, na nossa cidade, principalmente, né, as unidades básicas de saúde não têm os recursos necessários ainda. Realmente, infelizmente, é essa realidade. Entrando nesse campo aí da fisioterapia para os fibromiálgicos, qual o caminho? Você como instrutora de Pilates também, o Pilates é um caminho a controlar essas dores? Então, qual vai ser o papel do fisioterapeuta ou da fisioterapia nesses pacientes? Ela vem como auxiliar. Como eu disse, é o tipo de paciente que precisa de uma equipe multidisciplinar. Sim. Então, além do farmacológico, de outra terapia, a fisioterapia vem como algo não invasivo ou farmacológico, que vem trazer seus benefícios através da cinesioterapia, do exercício físico, né? E existem algumas modalidades mais apropriadas para a abordagem. Porque é diferente de você conhecer de um tipo de disfunção porque teve um trauma, você conhece o mecanismo da lesão, você conhece a origem, traça um plano de tratamento, existem sinais e sintomas, o momento agudo e crônico. Se tratando da fibromialgia, é algo crônico, não tem a etiologia, não é conhecida, e tem toda uma síndrome. Então, a abordagem é diferente, o olhar mais atento para cada manifestação de sinais, inclusive durante a realização dos exercícios. Sim. Então, os resultados têm sido mais efetivos e comprovados, são exercícios que potencializam mais as questões dos níveis de oxigênio, atividades mais aeróbicas. Então, a gente pode contar também com o Pilates. Por que o Pilates? O Pilates é uma modalidade terapêutica de exercícios que existe todo um critério técnico para ser realizado. E aí, ele promove o relaxamento e ativamente trabalha potencialmente essa questão do sistema respiratório. Então, a técnica para ser realizada necessita ativamente saber, aprender, aumentar esses níveis de oxigênio. Então, esse nível de oxigênio, já que nesse músculo já está com pontos gatilhos, pontos de isquemia, falta de oxigenação, de aporte sanguíneo mais diminuído, sim, vai aumentar. Isso produz maior relaxamento, concentração, porque é uma das alterações que tem fibromialgico. Uma outra técnica também seria de liberação miofacial, a face muscular, um tecido subcutâneo, que vai permitir esse deslizamento da pele com o músculo. Então, quando ele está muito aderido e vai se realizar uma atividade da vida diária, um AVD, o posicionamento de quem sente dor é evitar o movimento. Sim. Então, ele se coloca na posição antálgica da dor. Então, se ele levanta o braço e sente dor, então eu não quero levantar o braço. Então, é tendencioso estar na situação de mais imobilidade. Então, devia trazer o maior conforto, né? Isso. Então, toda essa técnica do Pilates, principalmente eu trabalho com pacientes fibromialgicos, já tem mais de 4 anos, e
é moderada, de leve impacto, como deve ser. Alguns apresentam graus muito diferentes, limiar de dor diferentes para cada pessoa. Outros o grau estão muito exacerbado. Então, precisa desse tipo de modalidade que não exacerbe essa dor desse paciente. Essa época de frio, né, que a gente está chegando, a gente já está vindo com essa carga aí na nossa região, já está com as temperaturas, e a previsão é que caia ainda mais, principalmente nos meses de julho e agosto, né, que é quando a gente tem o ápice do inverno aqui na região. Afeta também os fibromialgicos? Afeta também. Então, uma das alternativas, por exemplo, para quem ainda continua fazendo se beneficiando com terapêutica, é a hidroterapia. A hidroterapia que preconiza ter um aquecimento dessa água, sim, né? É da prática. A própria água na temperatura e o movimento e o exercício respiratório promove esse estado de relaxamento muscular e melhorar também essa condição de aporte sanguíneo muscular. Tudo vai gerar para que ele facilite ou melhore, otimize o estado, sim, de sono e de mais tranquilidade que eles precisam, porque ficam sob estresse de dor. Alguma pergunta? Sim, Carol? perfeito. O que o paciente que tem essa patologia, ele estando em casa, ele não faz aí um acompanhamento com o fisioterapeuta? Quais são as alternativas que ele pode, às vezes, por questão financeira? Sim. Porque, apesar do município, eu não sei, na verdade aqui Itabuna se disponibiliza pelo SUS, fisioterapeuta. Mas na cidade que eu morava, Itapé, disponibiliza fisioterapeuta, inclusive a domicílio também. Sim. Mas aqui em Itabuna eu ainda não sei como é que funciona, se existe. Mas suponhamos que não existe e que essa pessoa ela sofre dessa patologia, mas ela não tem aí a questão financeira dela não está ainda podendo fazer esses acompanhamentos com um profissional adequado. O que ele pode fazer para ele conseguir, no mínimo, diminuir um pouco assim o estresse, o desgastamento desse músculo e também a dor? O que acontece? Quando a gente fala de estar em casa, estar sobre o ambiente, existe a dor. Causas podem ser múltiplas, né, que estejam exacerbando. Então, o primeiro momento o paciente fibromialgico, ele precisa se distanciar de situações, de atividades que te causem estresse. Eu sei que a dona do lar, ou que trabalha muito, tem sua atividade que precisa ser executada, mas isso pode ser otimizada. Aí encontra-se o melhor momento em sua casa primeiro. Evitar a X hora do dia, a última hora do dia, ou a hora mais ocupada, estar com atividades mais exacerbadas, que exija muito, principalmente próximo da hora de dormir, porque vai estar fadigado. Pode estar tomando um banho, por exemplo, com água mais morna, mais ativa, para promover o relaxamento. Os exercícios respiratórios, fazer uma inspiração, encher o peito de ar, de cerca de 15 a 20 minutos, aumentando essa quantidade de oxigênio no pulmão, você leva a melhor oxigenação para o seu sistema nervoso, para os músculos. Isso permite até que você, que sofre disso, comece a se sentir mais concentrada. A musicoterapia também facilita isso, você colocar uma música que você gosta, um ambiente mais tranquilo e fazer esse exercício respiratório. Sair de uma zona que esteja mais estressada, se tiver muita criança em casa ou se é um horário mais agitado. Então, o que ele não pode ter é exacerbar esse estresse dele. Sim. Porque isso é uma condição neurotransmissora, a neuromodulação da dor. É todo um estado de sistema nervoso que desenvolve para as vias, né? Sim. As vias aferentes, tal, todo o estímulo. Então, se for um estímulo de mais de paz, de tranquilidade, você se sente mais, a sensação mais amena de conforto. Então, isso, né? Mais relaxado, é isso. A gente fala da tríade do bem-estar, né? Que é corpo, mente e espírito. Então, e para o fibromialgico é muito importante isso, né? Como você falou logo no começo, tem uma parcela desses pacientes, dessas pessoas que têm a síndrome, que vem desenvolver a questão da depressão e tantos outros também distúrbios neurológicos. E a gente vê toda essa questão, né, dessa tríade que a gente falou agora há pouco, né, esse sufoco do dia a dia, essa pressão, essas dores e que vai desencadeando. Então, a importância aí da política pública para que venha ter na política pública esse acompanhamento multiprofissional, como você tanto colocou aqui. E querendo até chamar a atenção,
acontece também na cidade, tem muitos projetos sociais de profissionais liberais que atendem, e isso pode estar também tendo conhecimento desses projetos sociais que atendem gratuitamente. Sim. Então, isso é uma questão até de estar... Você tem, né, um projeto. Pode falar sobre ele? Então, o projeto social Estou Com Você, ele acontece há 8 anos. Também, um outro projeto muito conhecido na cidade, que é um projeto missionário, atende pessoas, né? Que acontece no Colégio Ciso, Missão Fala. Então, assim, lá eu tenho, inclusive, pacientes com N perfis fibromialgicos, perfis de problemas depressivos e em geral, né? Sim. Chega até nós. Então, assim, se tiver oportunidade, quiserem conhecer o Projeto Social Estou Com Você, no João Soares, também a alternativa no Colégio Ciso, está de porta aberta a oportunidade para você estar se beneficiando, estar recebendo orientação profissional e dirigindo você para a melhor terapêutica. Tem algum número que o pessoal pode entrar em contato? Ou é através do Instagram? Tem o Instagram, @missãofala, e tem também o Instagram do @PECSV_Leone. Né? Isso. Pode repetir mais uma vez, porque como é mais extenso. Isso, projeto missionário, @Missão Fala, no Colégio Ciso, e o projeto PESVC_Leone, que é um projeto social Estou Com Você, no bairro João Soares. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo já chegou, né? Findamos aí mais uma entrevista. Gostaríamos, quando o assunto é bom, o tempo parece, a gente nem percebe. E tem muita coisa a se falar. Não é? Vamos te trazer aqui novamente com um tempo maior para falar sobre principalmente sobre o seu projeto, que a gente sempre traz, a gente sabe da importância de dizer sobre projetos aqui. E gostaria até de fazer através dos projetos sociais, funciona múltiplos profissionais. E nesses projetos, em atividades comunitárias, por exemplo, é observado a captação desse perfil lá. Através da anamnese dos profissionais, observa-se o quanto não se sabe que tem as alternativas de como chegar, de como se orientar. E também funciona como elo entre a unidade básica de saúde, porque existem os agentes comunitários, né? Então, esses dados, essa informação, eles são entregues nessas unidades de saúde para que existam os programas, né, de atenção básica que pode estar acolhendo. Muito deles também sofrem de doenças de base, como diabetes, hipertensão, e não participa do programa Hiperdia da unidade básica de saúde. Então, precisa muito ser difundido isso sobre esses tratamentos e as intervenções que ele pode estar sendo beneficiados. Isso Perfeito, aí. Mila. Conversamos aqui então com Mila Leone, ela fisioterapeuta, falando um pouquinho sobre a fibromialgia, conscientização sobre a fibromialgia. Você pode estar acompanhando também ela na rede social. Isso. Pode passar a sua rede social. No @milaleone_fisiopilates. Você vai estar por lá, tire suas dúvidas, entre em contato. Estamos lá para recebê-lo. Ou você pode também entrar em contato com o telefone 73-99801-1150 e fala com Milena Leone. Estamos lá para tirar suas dúvidas. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação e sua disponibilidade aqui. E para vocês que nos acompanharam até aqui, por hoje é só. Amanhã, a partir das 10 horas, não se esqueça, estamos aqui novamente com vocês, trazendo aí um monte de entrevista com bastantes assuntos interessantes, não é isso mesmo, Everton? Exatamente. Além das nossas reprises pelo canal 36.2 da TVC, às 13 e às 18 horas. Mas o pessoal não sai daí, né, cara? Porque daqui a pouquinho vem ele aí, Denilton, com Alerta Cidade, trazendo bronca de vocês. O povo tá na bronca. Tchau, um abraço. Abraço.